Nossa história começa no continente Gaia. Há vários anos, um fenômeno em que monstros estão desaparecendo começou a ocorrer neste continente. Primeiramente, acreditou-se que eles estavam sendo extintos, mas após a investigação, não era o caso. Todos esses monstros foram para outra dimensão, uma viagem interdimensional. É uma aspiração de longa data para magos. E mesmo que essa pessoa que está narrando não saiba por que esse fenômeno está acontecendo com os monstros, não importa muito, porque isso ajudou na pesquisa dele. E a gente vê esse mago tentando fazer uma magia de viagem interdimensional. E ele diz que de pé no círculo mágico, completou ao longo do período de tempo, levantou ambos os braços na direção do teto e usou essa dungeon, o grande labirinto, como uma grande fortuna para ele. Porque com a mana desse lugar, cruzar dimensões não é um problema. E ele utiliza a magia e faz um grande clarão. Um pilar de luz pode ser visto no horizonte. E quando ele vai sentindo o que aconteceu, o fluxo do ar, a temperatura, parece que a viagem foi um sucesso. Mas quando ele percebe, só tem uma cratera ao redor dele. A viagem interdimensional foi na dungeon, não nele. Até que um garoto no quarto dele vê um grande portal e fica se perguntando o que tá acontecendo. Na próxima cena, de manhãzinha, numa cidade tranquila, a gente vê um pessoal indo pra escola, pro trabalho, e tá lá o nosso prota pensando que se concentrar em algo que tem paixão deve ser muito bom. E ele é um caçador de rank D com o nome Kang Jin-hyuk, e ele pensa que tal luxo não é mais possível pra ele. Até que alguém chama ele falando pra caminhar logo, porque eles estão carregando isso aqui e não tô nem na metade do caminho. Daí eles entregam tal e o cara fala que ele fez um ótimo trabalho, Jin-hyuk. Mas o cara não tá com frio não nesse clima? Só que o Jin-hyuk fala que ele é um caçador e eles são resistentes ao frio. E o cara fica surpreso que isso se aplica aos rank D também. Ele fala que pra ele sim, pelo menos ele economiza no aquecedor. Mas aí o cara pergunta por que um caçador como ele tá fazendo um trabalhinho de meio período que nem esse. E ele fala que é porque ele não tem dinheiro, obviamente. E o outro cara fala que realmente seria muito bom se as guildas parassem de monopolizar tudo. E o Jin-hyuk fala que aqueles mercenários nunca fariam isso e tá ainda pior ultimamente. Daí eles começam a falar sobre as notícias recentemente que tiveram sobre as guildas, porque cerca de um mês atrás um assassino em série maluco está à solta, e o alvo específico deles são caçadores de grandes guildas. Então as guildas estão descontando as frustrações deles em pessoas normais, até que de repente os dois escutam um barulho muito alto. E o Jin-hyuk vai saindo do carro e o cara pergunta por que ele tá fazendo isso. Mas o Jin-hyuk pensa que esse grito, esse barulho é de alguém que tá sendo atacado ou por terroristas ou por monstros. Mas se for um monstro... E a gente vê que tem várias pessoas correndo e realmente são monstros. E se são monstros, essa é a chance dele mostrar o poder dele. E ele abre o inventário dele e ele pega a arma dele, que é um taco de beisebol de metal. Daí o amigo pergunta se ele pode ajudar, que ele tá treinando ultimamente e tá confiante na força dele. Mas o Jin-hyuk fala que tem uma barreira que impede que ataques normais acertem os monstros. Somente caçadores conseguem acertá-los, então ele não precisa fazer isso não e só fica lá atrás. E o cara fala que beleza pro Jin-hyuk tomar cuidado. E o Jin-hyuk pensa que vai acabar com isso antes das guildas aparecerem. E ele pensa que com esses monstros aqui, ele não vai precisar se preocupar com dinheiro esse mês. Até que outro caçador aparece mandando ele embora dali, aquele novato. E o cara simplesmente arremessa o Jin-hyuk longe. E ele pensa que já tem um cara de uma guilda aqui. Ele é da guilda encarregada dessa área, a guilda Titã. E esse cara que tá mandando o Jin-hyuk embora é o vice-mestre da guilda Titã. E o Jin-hyuk fala que ele chegou primeiro, mas o cara da Titã fala que não importa, esse é o território deles. É claro que isso não é legalizado, mas não importa nesse contexto aqui, não é? Até porque essa regra dele de quem chegou primeiro leva também não é legalizada. A associação nunca estabeleceu uma regra como essa. E o Jin-hyuk fala que esse cara tá falando coisas sem sentido só pra sair na vantagem. E o Jin-hyuk parte pra cima pra fazer esse cara calar a boca. Mas o cara da Titã se esquiva do primeiro ataque e mete um tapão na cara do Jin-hyuk, forte o suficiente pra derrubar ele de novo. E ele pergunta quem o Jin-hyuk acha que é. Ele é só um lixo. Se ele tentar fazer isso de novo, ele morre. E o Jin-hyuk pensa que o cara é muito mais forte e muito mais rápido do que ele. Essa é a diferença entre um rank D e um vice-mestre de uma guilda. Ele só queria ficar mais forte. E o Jin-hyuk fala que está virado com essa tirania das guildas principais. Mas a única coisa que ele podia fazer era passar para o próximo emprego de meio período para ganhar dinheiro, porque ele é apenas um caçador de rank D sem poder. Quando ele terminou aquele trabalho de meio período, ele voltou para casa e refletiu sobre muitas coisas. Ele até teve um pensamento sujo, pensando que aquele assassino em série poderia matar a guilda Titã, mas o sentimento mais forte que ele teve foi fraqueza e uma derrota no fundo do âmago. E ele se senta e pensa que aquele tapa tá doendo até agora, até que de repente ele escuta um barulho na casa dele. E a gente volta para a cena do começo da obra, que ele vê aquele grande portal. Daí ele dá uma olhadinha e pensa que tem alguma coisa lá dentro. E quando ele olha de pertinho, é um Goblin. Ele toma um susto, cai no chão. Muito feio!
e fala que ele precisa achar a arma dele. Mas parece que esse portal é só um vidro, parece que os goblins não estão vendo ele. E ele fica se perguntando por que eles não estão vendo. Daí ele coloca a mão no portal e pensa que não teve resistência nem nenhuma reação estranha. Parece que uma dungeon apareceu no quarto dele. Daí ele para um pouco para beber uma aguinha e ele começa a refletir se o que ele pensou está certo. Dungeons desse tipo só existiam como um conceito até agora. O problema é que apareceu no sótão dele. Será que ele denuncia isso para a associação ou ele simplesmente deixa como tá? A possibilidade de dungeons existirem sempre foi discutida, mas nenhuma realmente foi descoberta. Se ele denunciar isso para a associação, com certeza vão expulsar ele da casa e nunca mais vai ver aquela dungeon. E ele já tomou a decisão dele. Em vez de entregar essa mina de ouro para a associação, ele vai ter para ele. Mas ele fica se perguntando, será que os monstros podem sair de lá? Ele precisa verificar isso primeiro. Daí na próxima cena ele já tá armado de frente pro portal e pensa que com as habilidades dele, ele consegue enfrentar 2 ou 3 goblins no máximo. E se mais monstros aparecerem, ele pode morrer ali dentro. E ele entra na masmorra Labirinto dos Goblins. E o Jin-Hyuk fala que tava só supondo, mas realmente é uma dungeon. Até que um goblin aparece avistando ele, ele tenta atacar, mas o Jin-Hyuk consegue se esquivar e entra no portal de volta. E ele fica pensando, por favor não me vê, por favor não me vê. Mas o goblin fica perdido e começa a atacar o vento. E o Jin-Hyuk pensa que eles realmente não conseguem sair. Se esse for o caso, não tem razão pra ficar com medo. E ele já dá com a bastãozada na cabeça do Goblin e depois de derrubar ele, continua batendo até finalizar ele. E o Goblin tinha um olhar de medo no rosto dele. E o Jin-Hyuk fala pra não olhar ele assim não, porque ele também tá desesperado nesse momento. E ele finaliza com uma tacapada muito forte na cabeça. E ele pensa que como um caçador, essa é a primeira vez que ele mata um monstro sozinho, sem compartilhar nenhum ponto de experiência, tudo dele. O nível dele, que não subia há 3 anos, finalmente subiu. E tudo que ele fez pra evoluir de nível foi matar um único Goblin. Isso fez ele perceber o quão agressivo e opressivo é o controle das grandes guildas. E ele pensa que, pensando bem, cadáveres de Goblins eram vendidos por um preço bem alto, não é? Um cadáver inteirinho assim desses pode ser vendido por até 3 milhões. E ele fica se perguntando quanto que esse carinha aqui pode valer. E na próxima cena, na cidade, a gente vê que ele tá na associação tentando vender. E ele tira do inventário o corpo de um Goblin. Daí o cara dá uma olhadinha pra avaliar o valor. E o cara fala que parece que ele não tem muita experiência de caçada, e o Jin-Hyuk fala que sim, e como ele sabe. E ele fala que ele massacrou o corpo inteiro antes de matar. Da próxima vez, vale mais a pena ele mirar nos pontos vitais primeiro. Um corpo desse, no máximo, pode ser vendido por 3 milhões e 200. E o Prota fala que aceita a oferta, não tem problema nenhum. E o cara fala que tudo bem, que daqui a pouco vai transferir o pagamento. Mas antes ele precisa falar onde ele achou esse Goblin. E o Jin-Hyuk fica se perguntando por quê, isso é a lei? E o cara fala que sim, que se eles não tiverem esse tipo de informação, a lei vai vir encher o saco deles. E o Jin-Hyuk pondera, talvez ele fale que foi no território da Guilda Titã. E o avaliador fala que ele não pode hesitar, porque ele não vai achar preço melhor nas redondezas não. Até que de repente alguém chega gritando no local e o povo fica falando que são os caras da Guilda Dragão Negro. E por que eles estão aqui, esses encrenqueiros? E parece que eles estavam procurando uma pessoa. E o avaliador fala que tava até demorando. Daí os caras chegam nele perguntando se foi ele que pegou o monstro, que roubou o monstro da área de caçada da guilda deles. Mas o avaliador fala que não é esse o cara que eles estão procurando. E eles falam que é o cara loiro lá no fim do corredor. Daí eles se aproximam do cara loiro e simplesmente dão uma muquetaça nele. O amigo do loirinho fica se perguntando o que os caras estão fazendo. E um cara do Dragão Negro fala que é ilegal pegar corpos de monstros em áreas de caçada de outras guildas. E que é melhor ele não interferir, porque isso aqui é melhor do que uma prisão. Daí quando o cara já tá todo surrado, quem parecia ser o líder da equipe pergunta por que ele tava lá na área deles. E ele pergunta se tava tentando matar alguém da guilda deles. Isso porque tem um psicopata assassino de caçadores à solta aí recentemente. E ele pergunta se o loirinho não se importa com isso não, mas ele nem conseguia falar direito. Até que depois de um tempo eles vão arrastando o cara pra fora e o avaliador fala que o cara deveria ter só pegado o dinheiro e sair sem uma desculpa esfarrapada. E fala pro Jin-Hyuk que se ele não quer acabar assim, é melhor ficar longe das áreas de caça das guildas. E o Jin-Hyuk pergunta como que a guilda rastreou o cara. E o avaliador fala que eles têm um servidor para registrar tudo. E as maiores guildas têm acesso a esse servidor. E o Jin-Hyuk pergunta se o loirinho, mesmo sabendo disso, falou que pegou numa área de uma guilda. E o avaliador fala que se ele mentir a região que ele achou, ele vai ser preso e perder a licença dele de caçador. E o Jin-Hyuk pensa que essa passou perto, porque ele quase mentiu a área. E ele desiste de vender naquele local. E o avaliador fala por que ele tá fazendo isso, mas o Jin-Hyuk fala que ele só mudou de ideia. E ele pensa que aquele cara que foi espancado e arrastado pra fora daqui poderia ter sido ele. E se ele quiser evitar esse tipo de coisa, precisa ficar mais forte antes.
E o Jin-hyuk fala que vai pegar esses otários. Ele vai ficar mais forte com a dungeon pessoal dele. E assim que ele voltou pra casa, decidiu mergulhar na dungeon novamente. Mas ele se preparou antes, é claro. E ele pensa que tá tudo pronto, mas talvez leve essa bolinha que tá na frente dele. E aparentemente isso é uma pedra de retorno que faz você se salvar. E ele pensa que isso custou 1 milhão, mas quando que ele vai usar isso? E ele pensa que parece que caiu numa propaganda enganosa de uma bússola que mostrava onde estavam os monstros. Então ele gastou 400 mil nessa bússola barra radar. Ela até funciona, mas só detecta 50 metros. Então é bem inútil. Mas, pra quem tá entrando numa dungeon sozinho, isso aqui é como ter uma vida extra. E ele pensa que parece que tá funcionando direitinho. Então parece que tá na hora de entrar, não é? Na próxima cena ele já tá matando mais um Goblin e evoluindo pro nível 5. Matando o segundo ele foi pro 6. Matando mais um pro 7, pro 8, pro 9. E o Prota pensa que esse nome da dungeon, Labirinto de Goblins, não é exagero. Todos os monstros aqui são Goblins. É repetitivo, mas pra alguém do nível dele é o campo de caça perfeito. Daí ele para, bebe uma aguinha e se pergunta quantos níveis ele acabou de evoluir aqui. E vendo a janela ele pensa que evoluiu bastante, mas os status dele estão muito baixos ainda. Mas ele fala que isso não é problema, já que é uma dungeon ele pode evoluir vários níveis aqui dentro ainda. Daí ele vai guardar os corpos no inventário dele. Ele já guardou 19 corpos, só que o inventário fala que o limite tá chegando. O limite é de 20 corpos e ele tem só um espaço sobrando agora. E ele pensa, já que só cabe um, ele tem que pegar um grandão dessa vez. Alguma coisa que realmente vale a grana. E ele pensa que no momento certo um apareceu no radar. E ele pensa que vai ficar esperando ali só pra fazer uma emboscada. E ele pensa que ele tava se aproximando, 3 metros. E quando ele vê um capacete, ele já bate. Mas a única coisa que ele tira é o capacete. Ele fica se perguntando o que foi isso. E a gente vê que tem um cara abaixado, não era um Goblin. Parecia ser um humano. Daí ele pergunta, você tá bem aí, cara? Daí o cara começa a xingar ele muito, mas começa a xingar ele em outra língua. Ele fica se perguntando, o cara é estrangeiro? Essa língua estranha não parece ser de nenhum país, não. Mas ele só se desculpa na linguagem universal, reverenciando. E ele falou que esperava que um Goblin passasse por ali. Até que o cara joga um colar pra ele. Ele fica se perguntando por quê. Daí ele pega o colar, coloca e parece que uma magia é ativada. Agora o anão começa a xingar ele mesmo, perguntando se tá entendendo ele. Porque é um colar de tradução. Aí ele pode xingar o nosso Prota propriamente. O cara deu um colar de tradução pro Prota só pra xingar ele. Daí ele tenta argumentar, só que o cara tá muito puto, então o Jin-hyuk só pede desculpas. E ele fala que mesmo sendo um anão com 132 anos, nunca viu um pirralhinho que nem ele. E o Jin-hyuk se pergunta, peraí, anão? E ele pensa que eles só existem em obras fictícias, são uma raça de ferreiros, não é? E ele pensa que não é difícil de imaginar que os anões seriam exatamente desse jeito aí. E ele pensa que o anão deixou algumas coisas caírem. E um deles é um item muito raro, parecia ser uma adaga. Daí o anão começa a xingar ele pra ele devolver o item, e ele devolve. E ele pensa que mesmo que não fosse um anão, teria que ter um alto nível pra usar itens como esse. E é melhor não se envolver com ele, então ele vai só seguir em frente a partir de agora. Daí ele ajuda o anão a catar tudo, colocar dentro da sacola, até que ele analisa o bastão de beisebol do Prota e pergunta pra ele onde que ele conseguiu isso. Aí o Jin-hyuk fica meio confuso, por quê? Mas o anão fala pra ele dizer onde ele conseguiu oricalco. E é explicado que na Terra, alumínio é um metal muito comum. E a única peça de arma que o Jin-hyuk tem é feito desse metal. Mas ele pensa que por alguma razão esse anão acredita que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar isso. E ele insistiu em chamar esse alumínio de oricalco. E o anão convidou ele para a oficina dele para manusear esse metal. Ele recusou de primeira trocar o bastão dele por alguma coisa, mas ele se ofereceu para fazer um item raro para ele. Então ele decidiu conferir a oficina dele. Mas ele pensa que realmente tem muitos itens raros aqui. Mas por que esse cara tem uma oficina dentro de uma dungeon? E ele pensa que o cara tá demorando. O que ele tá fazendo? Mas de qualquer maneira é só alumínio. Será que ele pega uma arma aqui agora? Isso é uma escolha bem difícil. Daí o anão finalmente termina, sai e fala pro Jin-hyuk parar de ficar distraído e pegar isso aqui. Comparado com isso aqui que ele acabou de fazer, o resto é lixo. E o Prota fica se perguntando por que o bastão dele ficou vermelho, brilhante assim. E o anão ferreiro fala que isso é a especialidade do oricalco. E ele fala que esse é um metal macio e muito frágil quando usado normalmente. Mas quando você encanta ele, ele fica vermelho e forte. E o Prota se pergunta, calma, minha arma tá encantada agora? E ele pensa que uma arma encantada é um item muito raro e que só é dropado por monstros de alto nível. E ele se pergunta se é realmente o mesmo taco dele, é completamente diferente. E ele nunca pensaria que isso aqui poderia ser feito artificialmente. Ele encontrou um anão ferreiro dos bons e parece que finalmente essa dungeon tá dando sorte pra ele. Daí a gente vê a ficha da arma e ela é de durabilidade S. E ele pensa que se vendesse isso aqui ganharia uma grana, viu? Mas ele pensa que nem pode vender isso aqui, senão vai levantar suspeitas. Daí ele
pergunta pro anão o que é isso de recuperação automática que tá no sistema da arma. Significa que tá vinculada a ele? E o anão fala pra ele não se preocupar não e ficar com a arma, porque só a experiência de fazer isso já foi ótimo pra ele. Ninguém além dele pode usar essa arma. E ele pensa que no final não pode ganhar dinheiro vendendo isso. E depois de colocar o item no inventário, ele pensa que tem outros jeitos de conseguir dinheiro. Primeiro, ele precisa achar um lugar pra vender esses corpos de Goblin. E ele fica se perguntando como que ele vai vender isso tudo. Até porque a associação não funciona, porque senão vai atrair suspeitas pra ele. Até que ele pensa no mercado negro. E é explicado que esse mercado negro também lida com os caçadores e vendem cadáveres sem fazerem mais perguntas. E é bem fácil entrar em contato com eles. Eles sempre ficam distribuindo cartões de visita para caçadores de nível inferior como ele que precisam de dinheiro. Daí ele vai se aproximando de um local bem isolado e fala que parece que esse aqui é o local. Até que uma pessoa chama pelo Jin-Hyuk, e o Jin-Hyuk confirma a identidade dele e pergunta se esse cara é o assistente. E ele fala que sim e que o chefe dele tá esperando por ele. E o Jin-Hyuk pensa que foi muito bom ele ter encontrado um lugar que nem esse. Daí o chefe pede, é claro, pra ver a condição dos goblins, e é explicado que esse cara, o Jun-Shu, é um agente disfarçado de agente de empréstimo. Atualmente ele também negocia cadáveres de monstros no mercado negro. Mas o Jin-Hyuk vai seco e já fala, ok, pode verificar, e abre o inventário e coloca os 20 corpos de goblins no chão. O assistente fica impressionado e fala pro chefe dele que são 20 goblins em boas condições. E o chefe fica se perguntando se isso realmente é possível, porque esse cara aí parece ser um noob. E ele pensa que os goblins estão em condições muito melhores do que ele pensava. E o Jin-Hyuk pergunta se os 20 podem ser vendidos. E o cara fala que sim, mas quanto que ele espera vendendo cada um deles? E o Jin-Hyuk fala 5 milhões para cada Goblin, incluindo as pedras mágicas. Mas o chefe fala que as cabeças deles estão um pouco amassadas. Então 3 milhões é justo. Mas até o assistente se vira contra o chefe. Pelo amor de Deus, 3 milhões? Eles não são para decoração não, cara. Daí o assistente fala de novo pro Jin-Hyuk, e aí, quanto é que você acha, hein? E o chefe fica se perguntando, por que ele trouxe esse cara, hein? Daí o chefe fala, que tal 3.5? E o Jin-Hyuk fala 4.5 e não vende por menos. Daí eles ficam lá negociando, até que de repente alguém chama o chefe. E eles falam que estão com problemas porque um monstro apareceu. E o Jin-Hyuk se pergunta, um monstro? Aqui? E ele pensa que talvez o monstro tenha sido atraído pelos outros corpos que ele colocou no chão aqui. E ele pergunta pro cara que tipo de monstro é. E ele fala que apareceram 2 orcs. E o Prota pensa que orcs são muito poderosos pra ele ainda. E que isso é muito ruim. Eles precisam sair dali. Daí ele recolhe novamente os corpos de Goblin. Mas ele pensa que já passou a hora de fugir. Porque a criatura já tava ali na frente deles. Um grande orc. Daí o chefe fica falando, você não é um aventureiro? Faz alguma coisa. Até que de repente o orc parte pra cima do Prota. E ele pensa que daquela distância não tem como ele revidar. Será que ele vai morrer assim tão pateticamente? Mas de repente o bastão dele sai do inventário e bloqueia o ataque. Daí tanto o chefe quanto o assistente ficam muito chocados com isso. E o Prota fica pensando que o bastão protegeu ele automaticamente. Talvez isso seja o efeito de detectar presença que ele tem. Bom, se isso funcionar em combate, talvez ele tenha uma chance. Mas o orc não desiste e parte pra cima de novo. Só que o Prota agora pega a coragem. E ele acerta o joelho do orc. E ele realmente tá causando dano. E depois disso é só bastãozada na cara dele. E o Jin-Hyuk pensa que com isso consegue matar esse orc. E só com mais uma lapada seca o orc já cai. E ele pensa que esse item é muito mais incrível do que ele pensava. Ele realmente conseguiu matar um orc com isso. E ele evoluiu do nível 24 pro 36 de uma vez. Só que o chefe avisa que tem mais um atrás dele. Por conta desse aviso ele consegue esquivar bem na hora. Mas ele pensa que o orc tá atacando das costas, não é? Então ele vai fazer isso também, já acerta uma nas costas dele. E ele fala que vai fazer esse orc se juntar ao amiguinho dele. E com mais uma bastãozada no crânio do orc, ele cai todo duro no chão. E ele evolui do nível 36 pro 48. E ele pensa que essa arma conseguiu derrubar 2 orcs. E ele não tinha pensado que armas encantadas eram tão roubadas assim. Daí o pessoal ali fica murmurando, mas o chefe fala, cala a boca. E o Jin-Hyuk se vira pra eles e fala, então, agora que eu matei 2 orcs, como é que fica a negociação, hein? E em casa já descansando, olhando pra conta bancária, ele pensa que nunca imaginou que os caras dariam 15% a mais do preço de mercado. Será que ele tá sonhando? Agora a única coisa com que ele precisa se preocupar é na caça dele, porque dinheiro não precisa se preocupar por um bom tempo agora. E ele pensa que por conta daquele dia que ele matou os 2 orcs, aquele chefe, o Jun-Shu, continuou fazendo negócios com ele. E ele provavelmente percebeu que o nosso Prota não é só um cara de baixo nível qualquer, mas sim uma pessoa que consegue matar até mesmo orcs. Mas para caçar monstros de alto nível,
nível, o equipamento dele atual não vai dar certo. Até que ele tem uma ideia e se levanta da cama rapidão. Se ele jogar direito agora, pode ganhar vários itens de graça. E na próxima cena, ele levou um monte de latinha de refrigerante pro anão ferreiro. E ele fica se perguntando se realmente tudo aquilo ali é feito de oricalco? No caso, pros humanos, alumínio. Mas na verdade não era refrigerante, eu me enganei, era cerveja, porque o prota fala que tem álcool dentro. E ele pergunta se o anão quer experimentar aquela cerveja. Mas quando ele experimenta, ele joga fora de tão ruim. E ele fica se perguntando se ele chama aquilo de cerveja, parece que é mijo. E ele fica se perguntando, será que eu dou pra ele uma cerveja mais forte? Daí ele fica puto que o Jin-Hyuk fez ele beber aquela coisa horrível. Daí o prota oferece soju pra ele, que pra quem não sabe é uma bebida alcoólica típica coreana. Daí o anão fala que vai dar mais uma chance pra ele. E quando ele bebe, ele fala que isso sim é álcool. Agora sim, isso aqui tem um gosto bom. Mas ele fala que tá faltando alguma coisa. Parece que o anão vai pedir alguma coisa pro prota trazer pra ele. E o Jin-Hyuk se pergunta o que é que ele quer. E o anão, que não é bobo nem nada, fala que quer mitril. E na próxima cena a gente vê que o prota tá pensando onde que ele vai arrumar isso. Ele queria equipamento de graça, agora ficou preso nessa. Ele sabe que mitril é um minério, mas o que isso tem a ver com soju? E ele fala que de qualquer jeito vai tentar encontrar isso em algum lugar. E ele vai seguindo pela dungeon e ele vê que dentro do labirinto tem uma grande floresta. E o sistema avisa que ele chegou no segundo andar da dungeon. Agora é o labirinto dos cachorros e esqueletos. E o sistema pergunta se ele quer marcar um ponto de teleporte rápido aqui. E ele fica se perguntando, o que é isso? Um ponto? E ele fala que vai registrar, né? E quando ele registra, um portal aparece ali. Agora o sistema avisa que ele pode se transportar para o primeiro e segundo andar pelo portal. E ele fala que isso parece um jogo e que é bem conveniente. E ele pensa que se arrumar problema é só correr pro portal agora. Então ele vai seguir o seu caminho. E na próxima cena, ele entende por que esse lugar aqui é chamado de Labirinto dos Cachorros e Esqueletos. Porque toda hora tem um cachorro pulando em cima dele. Mas sem muitos problemas, ele derruba ele usando o taco de beisebol dele encantado. E nisso, matando mais um dos cachorros, ele evolui do nível 48 pro 49. E pensa que essas criaturinhas são mais fracas que os orcs. Então, isso significa que todos eles são praticamente pontos de experiência grátis. E ele vai cacetando cada um deles com o taco de beisebol dele. Sem muitas dificuldades, um tempo depois, ele já tinha matado todos os cachorros. E ele simplesmente evoluiu do nível 49 pro 74. E ele pensa que esse XP tá vindo muito rápido pra ele. Considerando esses corpos que ele acabou de pegar, eles devem estar avaliados em 200 milhões de won. O dinheiro tá caindo na conta. Mas ele se lembra daquele maldito anão que pediu mitril pra ele. Daí ele já entra num lugar meio estranho, meio suspeito. E ele finalmente se depara com os esqueletos. E realmente, tava faltando os esqueletos do nome do lugar, né? Só que os esqueletos não valem, o dinheiro não. E ele só começa a arrancar cabeça por cabeça como se estivesse jogando beisebol mesmo. Mas ele se esqueceu que os esqueletos funcionam mesmo sem cabeça. Ele tem que mirar mesmo é no núcleo. E ele fragmenta o coitado do bichinho facilmente. Depois disso, ele continua fazendo isso com todos eles. Depois de um tempo, ele pensa que finalmente acabou. E ele pensa que aquele anão é muito acomodado, mandou ele ao invés dele mesmo vir aqui. E o sistema aparece dizendo que ele chegou no nível 100 e que vai mudar a classe dele. A classe dele vai ser escolhida automaticamente baseado no que ele fez recentemente. E ele pensa que chegou muito rápido nesse nível e que provavelmente a classe dele seria tipo guerreiro, alguma coisa assim. Mas ele fica chocado com o que ele vê. Por ele ter matado vários mortos-vivos recentemente, a classe dele virou clérigo. Daí na próxima cena ele já joga um sacão de mitril na frente do anão. E o anão fala que achou que ele tinha morrido. Como é que foi lá? E o Jin-Hyuk fala que ele tá exausto. E o anão fala que ele tava exagerando, mas pergunta se foi tudo isso aqui que ele achou lá. E o Jin-Hyuk fala que secretamente ele pegou um pouquinho pra ele. Mas fala assim que foi só isso que ele achou. Mas o anão fala que é o suficiente pra começar. E pergunta que tipo de equipamento ele quer agora. E ele fala que já tem uma arma e talvez precise de uma armadura agora. E o anão fala que isso é muito simples de fazer. Na próxima cena a gente vê que são 8h30 da noite e o prota fala que dormiu por 6 horas. E agora que ele tá muito mais bem descansado, ele fala que vai lá passar no ferreiro de novo pra ver se ele terminou. E a gente vê que ele terminou uma chapa de armadura e fala que isso é o suficiente. E o anão fica se perguntando onde é que ele tava esse tempo todo. Porque nesse lugar aqui não tem muito pra onde ir, né? E ele fala que tava só caminhando por aí. E o anão fala que essa aqui é a nova armadura dele. E ele fez de um jeito ainda que dá pra esconder debaixo da roupa. E ele pensa que parece muito fino e que não vai fazer muita diferença não. Mas vai
tentar. E agora ele equipou uma malha de armadura de Mithril. E depois que ele veste, o anão já dá uma marretada no peito dele pra testar. E a gente vê que o efeito único dessa armadura é reduzir dano físico e mágico em 50%. E a gente vê que ele simplesmente só saiu voando, sem nenhum arranhão. E o anão fala que esse susto foi só pra fazer uma demonstração rápida da armadura. E o Jin-Hyuk fala que realmente não sentiu nada. Ele pensa que normalmente um ataque desses teria quebrado as costelas dele, mas ele ficou tranquilíssimo usando isso. E ele fala que esse anão aí é um pote de ouro. E obviamente ele vai até ele pra agradecer imensamente. Mas o anão fala que não tem por que agradecer. Daí ele pega um barrilzão e entrega pro nosso prota. E ele fica se perguntando o que é isso. Na próxima cena parecia que ele tava bebendo o conteúdo do barril. E ele fala que é um licor de alta qualidade, tem um aroma incrível. Ele conseguiu transformar aquele soju nisso aqui. E ele se lembra do anão falando que num barril revestido de Mithril o sabor ficaria muito melhor. E o Jin-Hyuk pensa que isso é maluquice, só colocar num barril diferente muda completamente o sabor. Daí ele tem uma ideia de novo. Na próxima cena ele liga pro Junshu e ele pergunta o que é, e o Jin-Hyuk fala que tem novos negócios pra fazer com ele. E ele fala que tem umas carcaças de kobold além de um licor. E ele pergunta, ué, licor? E a próxima cena é na área de caça da Guilda Titã. E a gente vê que eles estão numa nova missão de subjugação pra coletar carcaças. Mas alguém chega gritando pelo vice-mestre falando que tem um problema. Os homens lagarto estão sendo invocados novamente. E o vice-mestre pensa que talvez isso seja uma anomalia no portal. E tem 3 vezes mais homens lagartos do que da última vez. Daí o pessoal fala pra chamar reforço. Só que o vice-mestre acha que isso é ridículo, vai dividir experiência e carcaça. Pela reputação dele, ele vai lidar com isso. E o vice-mestre fala pra todo mundo ali parar de moleza que eles vão cacetar esses bichos. É só manter o foco e ficar preparado pro combate. Na próxima cena a gente vê o Jin-Hyuk na associação de aventureiros. E a mulher parabeniza ele pela promoção, falando que a classe de clérigo é bem rara. E ele fica pensando que nem acredita que é um clérigo. Até que de repente alguém passa correndo perguntando se tem um clérigo por aqui. E ele fala que acabou de se tornar um clérigo, só que ele é somente um classe C, serve? E o cara fala que tá tudo bem, serve? E o Jin-Hyuk pensa que os rumores são verdade, realmente, só trabalhar como um clérigo já dá muita oportunidade. E a gente vê que tá rolando uma briga desenfreada entre a Guilda Titã e os Homens Lagarto. Só que a guilda tava perdendo. Um dos aventureiros para pra resgatar o outro, só que nessa brecha o Homem Lagarto tenta assassinar os dois, mas outro aventureiro salva eles. E essa guerra, essa briga generalizada continua. E o vice-mestre pensa que esses aventureiros são tão inúteis. E ele pensa que vai resolver isso sozinho. Daí quando o Jin-Hyuk chega, o cara fala pra ele só curar que nem os outros estão fazendo ali. E que ele não precisava fazer mais nada a não ser curar o pessoal. E o Jin-Hyuk pensa que parece perigoso, mas se ele for pago, tá ótimo. Ele começa a curar os aventureiros, só que a cura dele é muito poderosa. Tanto que isso começa a virar o combate a favor deles. Mas o Jin-Hyuk vira pra outra pessoa que tá curando e fala que isso é inútil. Uma hora eles vão ter que chamar outra guilda. E o cara fala que tá pensando o mesmo que ele. E o Jin-Hyuk pensa que nesse ritmo todo mundo da Guilda Titã vai ser exterminado. Até que de repente o bastão dele defende um golpe automaticamente. E fica se perguntando de onde esse monstro surgiu. Parece que esse cara aqui tá colocando os clérigos em perigo. Então nesse caso ele vai cuidar desse cara. E o Jin-Hyuk avisa pra todo mundo que isso aqui é uma emboscada pra eles recuarem. E todo mundo fica preocupado com isso, com medo. Mas o Jin-Hyuk fala que vai cuidar disso pra eles. Mas o cara fica se perguntando, ué, você não é um clérigo que nem a gente? É muito perigoso. Mas o Jin-Hyuk fala que ele não tem muita escolha, o pessoal da Titã já tá quase todo morto. E ele fala pro pessoal não se preocupar porque ele tá muito confiante nisso. Na verdade, ele tava até com um pouquinho de medo, mas depois de dar a primeira tacapada na cabeça do bicho, ele pensa que isso é muito fácil. E ele já finaliza mais um afundando o bastão no meio do crânio dele. Mas ele percebe que alguns estão ignorando ele pra partir pra cima dos clérigos. E ele pensa que não deveria ter deixado isso acontecer. Mas ele vai remediar a situação. E afunda o crânio desse homem lagarto de uma vez. Mais um tenta acertar ele, só que a armadura de Mithril é implacável. E o Jin-Hyuk pensa, o que foi? Seu ataque surpresa deu errado? E ele fala que esse é o poder do equipamento que ele tem. E já amassa a cabeça de mais um. E o clérigo fala que o prota é realmente incrível de fazer isso. E os outros clérigos falam que por conta do protagonista eles podem se focar inteiramente em curar. Mas o outro fala, e se os homens lagarto de repente aparecerem de novo? Mas até que de repente mais uma pessoa chega no combate cortando o homem lagarto no meio. E esse cara é o líder da Guilda Titã. E ele pergunta pro Jin-Hyuk se foi ele que cuidou do pessoal aqui. E ele fala que sim, mas quem que é ele? E um dos clérigos fala que ele é o Sang-Ho, um caçador de rank S. Ele é o líder da Guilda Titã. E o Sang-Ho fala que eles podem continuar essa discussão depois. E ele vai recompensar o protagonista propriamente mais tarde. E o prota fica pensando, então esse é o Sang-Ho, um caçador de rank S. Só de olhar pra ele dá pra ver a diferença
diferença de nível de poder que eles têm. Esse cara é um monstro. E ele chega no meio do campo de batalha implacável e fala que todo mundo fez um bom trabalho. Daí o vice-mestre fica se perguntando quem que chamou ele, mas foi o cara atrás dele falando que chamou reforço. E o líder já vai falando pra quem tá cansado ir pra trás, que agora ele vai cuidar do caso. E enquanto o pessoal vai hesitando, ele parte pra cima. E sozinho, com um soco no chão, ele sai matando um monte de homem lagarto. E todo mundo pensa que o líder da guilda é incrível. E até o Jin-Hyuk fala que isso é extremamente impressionante. Daí ele finalmente consegue matar todos e a missão de subjugação tá completa. E fala pra eles coletarem todo o material que os monstros deixaram. E quanto ao líder da guilda, ele fala que esse cara é maluco. Como ele pensou que eles conseguiam lidar com isso aqui sozinhos, sem pedir reforço? Por acaso ele queria que a guilda inteira morresse? Mas o vice-mestre fala que ele não queria acabar com a reputação dele, nem com a da reputação da guilda. Mas o mestre fala que ele não tava se preocupando com a guilda coisa nenhuma. Ele só tava se preocupando com o egozinho dele. E o vice-mestre fala que isso é uma acusação muito séria. Até que alguém interrompe a conversa e tal, mas ele dá atenção pros clérigos de hoje que tem que receber a recompensa deles. Daí o mestre termina a conversa com o vice-mestre falando que ele foi salvo pelo Gongo e que eles vão ter uma conversinha melhor quando retornarem pra guilda. Daí o Sang-Ho vai lá agradecer os clérigos que fizeram esse bom trabalho e fala que especialmente o Jin-Hyuk, porque ele sozinho conseguiu matar vários homens lagartos, ele tem habilidades impressionantes. Daí ele até pergunta o nome do Jin-Hyuk que se apresenta. E ele pergunta se o Jin-Hyuk já tá afiliado com uma guilda, e ele fala que não, na verdade. E o Sang-Ho, sem perder tempo, já convida ele pra Titã. Daí o vice-mestre fica tipo, como assim? Calma, mestre. Esse cara é só um rank D, eu me lembro dele. Ele deve ter tido sorte de se tornar um clérigo. Mas o Sang-Ho só chama ele e fala que se não fossem pelos clérigos, todos estariam mortos ali agora. Ele salvou a vida desse idiota e mesmo assim, ele não tá sendo grato. O pessoal da guilda fica em silêncio com isso, todo mundo chocado. E o Jin-Hyuk pensa que esse cara aí é melhor do que ele pensava. Daí ele simplesmente manda o vice-mestre pedir desculpas pro Jin-Hyuk. E ele fica muito puto com isso. E o Jin-Hyuk fala que fica muito agradecido pelo convite, mas ele vai recusar dessa vez. Ele não pode confiar numa guilda que tem um vice-mestre que nem ele. O vice-mestre fica muito chocado com isso, fica puto e já parte pra cima pra atacar ele. Mas ele é bloqueado pelo bastão do Prota bem na boca do estômago dele. E na próxima cena a gente vê que já saiu uma notícia do vice-mestre sendo derrotado por um rank C. Estão perguntando pro Sang-Ho se ele vai ficar parado depois de ver essa notícia. Estão falando que o rank C tem que se explicar, tal. E falaram também que o vice-mestre renunciou o cargo dele. E uma das pessoas fala que a reputação da guilda Titã pode ser muito afetada por isso. Mas o Sang-Ho bate a xícara e fala que foi ele que manchou a própria reputação. Ele colocou novos recrutas em perigo, só por conta daquele orgulho, daquele ego dele. E acima de tudo, ele atacou uma pessoa que lutou pela guilda deles. E ele fala que não se importa nem um pouquinho com o vice-mestre no momento atual. E ele fala que a partir de agora vai mudar as coisas nessa guilda. E já dispensa a reunião. E ele começa a refletir sobre o Jin-Hyuk, que ele não é um aventureiro rank C ordinário. Ele é muito poderoso. E ele pensa que precisa recrutar ele. Daí na próxima cena ele tá vendo o banco dele de novo e pensa que ele gastou demais porque ganhou demais. Se ele já soubesse disso, teria aceitado o pagamento extra. Mas isso não importa. Ele tem outro método de ganhar dinheiro, afinal de contas. E voltando pro segundo andar da dungeon, ele pensa que caçar monstros não deve ser o suficiente por agora pra evoluir. Agora que ele tá bem mais forte do que antes. Então, tá na hora de pegar uma presa mais poderosa. Daí ele vai passando pelas catacumbas dos esqueletos e ouve um monstro se aproximando. E a gente vê que o monstro já tá partindo pro ataque direto. E a gente vê que é um orc. E ele fala que esse bastardinho aí tava se achando muito, atacando por trás, não é? E o Prota simplesmente arremessa ele de volta pro lugar que ele tava. E ele pensa que finalmente, no momento certo, vários orcs apareceram. Ele não vai precisar se preocupar com o dinheiro mais. E ele parte pra cima falando que é hora de fazer dinheiro. E depois de matar todos, ele pensa que consegue matar 20 orcs sem problema nenhum agora. Então, ele vai mais fundo ainda. E no caminho, ele vai descendo uma escadaria e pensa que isso aqui parece um tipo de templo abandonado. E o sistema avisa que ele chegou no terceiro andar, o templo do guardião do labirinto. E novamente, ele conseguiu mais um ponto de acesso rápido. E pensa que não tem nenhum monstro aqui, pra falar a verdade. Mas ele fala isso muito cedo, porque uma mão gigante sai do chão tentando pegar ele. E a gente vê uma criatura bizarra feita de terra saindo do chão. E o Prota por pouco consegue bloquear, porque a criatura é muito rápida. Mesmo bloqueando, ele foi arremessado pra longe. E pensa que criatura é essa que tem esse poder e essa habilidade toda. E ele fica se perguntando, é uma criatura feita de pedra? Será que é um golem? E ele pensa
que é exatamente isso, aquelas criaturas de pedra artificialmente criadas. E a gente vê que os ataques do Golem são sinceros, só que o Prota consegue esquivar deles. E ele pensa que os Golems são muito poderosos, mas não são tão inteligentes assim. E já consegue uma brecha para arrancar um pedaço de pedra do corpo dele. Mas sem muita dificuldade ele fragmenta o bichinho todo. E ele pensa que isso foi muito fácil. Mas de repente o Golem começa a se remontar. E ele se regenera completamente. E ele tava prestes a atacar o Prota e ele pensando que isso é uma merda. Ele fragmentou o bichinho inteiro e mesmo assim ele tá vivo ainda. E ele pensa que acabou de se lembrar. Um Golem só morre se ele quebra o núcleo, não é? E ele pensa que vai ter que repensar essa estratégia dele. Até que os pés dele são agarrados por baixo. E outro Golem aparece segurando ele. Só que de repente uma flecha vai direto no peito desse Golem. E o Golem simplesmente explode na mesma hora. E isso faz o Prota lembrar que o núcleo de um Golem fica no peito. Então ele já parte pra cima do segundo e quebra ele direto. E ele pensa que isso foi muito difícil, mas aquela flecha salvou ele. Quem será que ajudou ele? Será que o anão desceu pra cá? E olhando pra pessoa que ajudou ele, não parecia ser o tiozinho anão, não. E ele pensa que era uma mulher, só que essas orelhas... Será que ela é uma elfa? Daí ele já agradece ela pela ajuda, só que ela pega ele pela gola da camisa e fica perguntando por que nunca viu ele nessa dungeon antes. De onde que ele é? De onde que ele veio? E ela fala que essa roupa dele é muito estranha. Ele não tá preso nessa dungeon junto com ela, não? E ele fala, peraí, preso? Eu entrei nessa dungeon hoje. E ela pergunta, como assim hoje? Você tá falando sério? E ela fala, então significa que você sabe onde fica a entrada? E ele fala, sim, eu acho. Daí ela arremessa ele no chão e fala que finalmente vai achar um caminho pra fora daqui. Daí o Prota se levanta puto perguntando o que é isso tudo que ela tá falando, mas ela simplesmente manda ele ir pra entrada de onde ele veio, que ela quer sair daqui. E o Prota pensa, por que ela tá me dando ordens, hein? Mas até que ela é bem bonitinha. E ela fala que é uma mercenária de rank de platina, então pode confiar nela. E o Prota pergunta, quê? Rank de platina? Oi? E ela fala que o nome dela é Lúcia, uma meia elfa, e talvez ele já tenha escutado o nome dela. E ele fala que nunca ouviu falar, não. E ela fala, eu achei que eu era mais famosa. Daí ela começa a se apresentar e mostra a insígnia dela de mercenária. E fala, isso aqui prova minha identidade, não é? Só que o Prota olha de perto e pergunta, o que é isso, hein? E ela fala, como assim você não reconhece? Você deve ter vindo de uma área rural, alguma coisa assim, não é? E ele fala que na verdade é de Seul, na Coreia. E fala que nunca ouviu falar de elfos vivendo na Coreia, não. Daí a Lúcia começa a pensar, então será que aquele feitiço do mago deu certo? Será que essa dungeon aqui realmente cruzou as dimensões? Daí a Lúcia pergunta, realmente foi hoje o primeiro dia que você entrou? E o Jin-Hyuk fala que na verdade não, ele já entrou várias vezes. Então a Lúcia tava certa, ela fala que parece que o mago conseguiu realizar aquele feitiço maluco dele. E ela resume, falando que essa dungeon aqui era de outra dimensão que veio pra cá. E o Ryuk pergunta se isso realmente é possível. E ela fala que na verdade isso é muito bom, porque a magia de reversão deve fazer voltar pro mesmo lugar. Mas o Prota pensa que realmente essas pessoas, essas criaturas, tudo aqui é de outro mundo. Mas se a dungeon voltar pro estado original enquanto ele estiver aqui dentro, vai ser um grande problema. Daí o Jin-Hyuk pergunta se o objetivo dela então é fazer a dungeon voltar pra dimensão dela? E ela fala que não, porque isso é bem difícil no momento atual. Mas ela sabe a potencial localização pra fazer isso. E ela fala que sim, tem um quarto escondido nesse andar aqui. Daí ela pergunta se ele pode ajudar ela com isso. Ajudar a matar o chefão que tem nessa área aqui pra conseguirem achar o quarto escondido. E ela fala que vai dar uma boa recompensa pra ele no final. Além da recompensa que o boss dropar, que tal? E o Jin-Hyuk pensa que as condições até que não são ruins não. E concorda em ajudar ela. Na próxima cena ele já tá amassando a lata de mais um orc. E a outra também tava dando mó pulão numa posição bem sugestiva até. E fincando uma adaga na cabeça do orc. E depois o Prota finaliza mais um com o bastão dele. E com todos mortos finalmente, o Jin-Hyuk pensa que essa mulher é incrivelmente poderosa. E ela fala que ele também é muito mais poderoso do que ela imaginou que era. E o Prota pensa que ele vai ficar na desvantagem se eles continuarem lutando dessa maneira, caso ela queira se virar contra ele. E ele concorda e fala, que esse tanto de bicho aqui não é nada. E eles continuam andando e o Prota pergunta se tá muito longe e ela fala que tá na metade do caminho ainda. E ele fala pra fazer uma pausinha que ele tá cheio de fome e parece que não tem monstros por perto. Daí ele pega uma barrinha de cereal, começa a comer e a Lúcia tava só bebendo água. E ele oferece uma barrinha pra ela. Daí ela pergunta se o nome dele é Jin-Hyuk, certo? E ele fala que sim, mas ainda pra ele é um pouco estranho falar de uma forma informal com uma pessoa mais velha, sabe? Só que ela mira o arco na cabeça dele e fala que idade não importa muito não. Pros elfos, ela é considerada muito jovem, tá? E o Prota fica todo envergonhado, todo nervoso. Eu não quis dizer que você era velha, não. E ela fala que não vai querer a barrinha, não. Mas depois de um tempo, ela comeu, tipo, muito.
E ela ainda tava pedindo mais pra ele, só que ele fala que essa foi a última. E ela fala que é uma pena, porque ela nunca gostou tanto de um sabor na vida dela. E ela fala que finalmente tá cheia e que eles podem continuar o caminho deles. Até que eles finalmente chegam na sala do boss. Daí o Ryuki fala que só veio por conta da recompensa e ela tá investigando alguma coisa agora, mas é que ela fala que tem uma grande probabilidade da magia daquele mago estar aqui ainda. E o Ryuki já tava até se arrependendo de ter ajudado ela. Mas ela fala que o boss já tá chegando. Mas ela fala que como não tem monstrozinhos menores pra atrapalhar, ela consegue cuidar disso sozinha. E ele se pergunta, ué, eu só te ajudei no caminho? Você tem certeza que você consegue sozinha? Esse cara parece incrivelmente forte. E ela fala que tá tudo certo, ela é muito boa. Ela não falou isso pra ele? E ela fala pra ele observar bem isso, que se chama aura. E ele fica chocado com o que ele vê. As flechas brilhantes atingem esse boss e vão atingindo cada dobradiça da armadura dele e ele simplesmente cai. E o prota fica se perguntando se ela derrubou o boss com um ataque. E ele fala que é realmente impressionante. E ela fala que isso é a aura. E ele pergunta se tem como ela ensinar isso pra ele. E ela fala que promete que vai ensinar pra ele. E pergunta se ele realmente quer aprender com tudo isso. E ele fala que sim. E ele pensa que é uma técnica com poder imenso. Por que ele não gostaria de aprender? Mas ela fala que antes disso precisam finalizar o cara. E ele fala que tá tudo bem. E ela pergunta se ele sabe onde fica o núcleo. E ele fala que é claro que sabe. E ele finca o bastão bem no meio do peito. Só que ele não sente que atingiu nada. E ele pensa que acertou, mas um ataque só não foi suficiente pra quebrar. E quando o chefão vai atacar ele, ele usa um escudo sagrado. E a Lúcia, vendo isso, se pergunta, ué, isso não é aura? E ele vai se esquivando muito rapidamente dos ataques do boss. E fala que se um ataque só não é o suficiente, ele vai continuar batendo até quebrar. E ele consegue dar um ataque tão forte que afunda a armadura e simplesmente transforma o coitado do boss em pedacinhos. E ele evoluiu do nível 150 pro 185. E fala que levou um tempinho, mas que foi. E agora? Ela pode ensinar a aura pra ele? E a Lúcia fala, ué, como assim? O que você acabou de usar? Não era aura? E ele pergunta, ué, eu usei aura por acaso? E ela fala, você acabou de usar poder sagrado pra usar uma aura, não é? E ele se pergunta, a aura, você quer dizer a minha habilidade? E a Lúcia fala que não tem certeza do que ele tá falando, mas parece que ele aprendeu muito rápido. E ela fala que como ele é um clérigo, ele usa poder divino pra transformar em uma aura. E ele pergunta se já consegue usar isso? E ela fala que depende da técnica que ele usar. Ela vai começar ensinando ele, mas primeiro tem uma condição. E na próxima cena, na cidade novamente, a gente vê o líder da Titã caminhando com uma mulher. E aparentemente eles estão falando sobre uma anomalia que foi detectada. Um monstro poderoso que apareceu 5 dias atrás e não foi derrotado ainda. E essa mulher que tá falando é a secretária dele. E o líder fala que não importa o quanto ele pense, se essa criatura é tão poderosa assim, a guilda Titã sozinha não vai conseguir fazer nada. Mas a secretária fala que as outras guildas parecem estar ocupadas com outras coisas. Então só a Titã sobrou. E ele pensa nessa hora, bem no meio de Seul, e a secretária fala que tá procurando alguns caçadores que parecem competentes o suficientes pra isso. Até que o líder vê a pessoa que ele queria. O nosso protinha, que tava com uma caixa carregando lá na rua. Daí ele já vai atravessando a rua e fala pra secretária ir voltando que ele tem uma coisa importante pra fazer. E ela fica pensando que esse cara sempre faz o que ele quer no momento que ele quer, né? Daí a gente vê que ele tá com uma caixa cheia de chocolate e fala que isso aqui deve ser o suficiente pra Lúcia, porque essa foi a condição dela. Daí o líder aborda ele e pergunta por que ele tá comprando tanto doce. E pergunta se ele já pensou na proposta. E o Ryuki fala que vai deixar a posição dele bem clara naquela guilda. Mas o líder fala que ele pode entrar como um mercenário, uma pessoa que ganha uma recompensa bem substancial. Daí o prota se interessa um pouquinho mais e fala que vai pensar a respeito. Na próxima cena, a Lúcia já tá se enchendo de chocolate e ela fala que toda essa doçarada aqui é muito boa. E o prota fica pensando que não tem esse tipo de comida no mundo dela, até que ela devora todos os doces e fala que tá muito cheia. E o prota pergunta por que ela tava comendo aqui nesse lugar sujo, escuro, se eles já tinham matado as criaturas que moravam aqui. Mas ela mostra o símbolo que tá cravado no teto. E o prota fala que parece que tem uma coisa muito estranha aí, né? E ela fala que é um círculo mágico. E ela pergunta, ué, você não sabe nem o que é um círculo mágico? Em que tipo de mundo você vive, hein? Basicamente é isso que conecta a dungeon que eles estão e o mundo que ele vive. E ela fala que vai passar um tempo aqui estudando o círculo e fala que se ele realmente quiser aprender como usar a aura, terá que trazer mais chocolate. E ele fala que tudo bem, tudo bem. Então eles vão começar o treinamento. De repente ela agarra o braço dele e começa a usar a aura. E fala que para usar a aura precisa de muito foco. E ela fala que vai infundir a aura no corpo dele agora, para fazer ele sentir pela primeira vez o fluxo e a sensação de uma aura, para ele conseguir reproduzir essa sensação depois. E um grande brilho aparece em volta deles.
E ele tava realmente alguma coisa percorrendo pelo braço dele, por dentro das veias dele. É um poder que tava até na alma dele. Ele consegue sentir essa aura. E a Lúcia pensa que parece que o Prota tem mais talento do que ela imaginava. O movimento do poder divino em forma de aura fluindo pelo corpo dele é bem remarcante. E nesse ritmo, talvez ele aprenda em somente um dia como usar a aura. Mas o Prota tá pensando que tá um pouco confuso, porque talvez ele tenha aprendido, talvez não. E a Lúcia se aproxima dele e fala que talvez ele tenha um talento escondido mesmo. E pergunta se ele se lembra do fluxo, e ele responde que sim. Mas ele pergunta, ué, pra onde você tá indo? Você não falou que ia investigar o círculo mágico? Mas ela fala que não pode lidar com ele imediatamente, que precisa de um tempo ainda. E ela fala que é muito mais provável de acontecer que ele domine a aura antes desse círculo mágico aí ser resolvido. Mas ele pergunta, tem um jeito de fazer isso? E ela fala, é claro que sim, é só praticar, ué. Na próxima cena a gente vê ele cacetando um monte de goblin, de kobold, e quando todos eles somem, o Prota pergunta pra Lúcia por que ela tá fazendo ele matar um monte de monstro aleatório. Ela não falou que ia ensinar a aura pra ele? E ela fala que embora tenha infundido mana nele, o resto ele que tem que fazer e sentir. Agora é só ele pegar o jeito de como ativar a aura. E não há nada melhor do que um combate de verdade pra incutir esse sentimento no corpo dele. E ele fala que pelo menos ela deveria ter avisado. E nesse momento do chão alguma coisa vai saindo e é outro golem que tenta pegar ele. Mas a Lúcia fala que as pessoas têm muito mais foco em momentos de vida ou morte, não é? E ela fala pra ele focar o poder divino que ele tem pra ativar a aura. Assim como ele fez com o escudo mais cedo. E ele pensa que falar é fácil. E no momento certo ela fala pra ele usar aquela sensação do escudo. E ele usa o escudo sagrado pra defender o golpe e ele fica se perguntando o que é pra ele sentir usando essa habilidade. Mas de repente parece que ele sente um fluxo diferente. E agora que ele parou pra pensar, ele sente uma energia de fora entrando nele, canalizando na mão esquerda dele, a mão que ele ativou a habilidade. E ele pensa que é assim que o poder divino deve ser usado? E agora ele vai tentar novamente, só que sentindo aquela mesma coisa de antes. E ele usa o escudo sagrado, só que ele tá muito diferente. Ele tava de um formato diferente, esquisito. E ele tem uma sensação muito estranha da mana no corpo dele. Só que esse escudo é quebrado facilmente. E ele fala que o golem não tá dando nem momento pra ele descansar. E a Lucy fala pra ele não ficar cometendo esse tipo de erro no meio do combate. E ele fala que fez exatamente como ela falou, só que tá muito difícil. Só que de repente o sistema aparece, falando que ele adquiriu uma nova habilidade. E o nome dela é Aplicação de Energia Divina nível 1. Agora ele pode usar o poder divino dele à vontade, mas somente em habilidades específicas. E o nível atual da habilidade é F. Resumidamente, agora ele pode imbuir qualquer habilidade ou ataque dele com poder divino. E ele fala que esse é o método para conseguir novas habilidades sem ter que mudar de classe. E a Lucy fala que aprender a usar a aura enquanto enfrenta um golem é coisa demais pra ele, não é? E que ela vai cuidar disso. Mas ele fala que ele vai cuidar do golem. E enquanto ele tá desviando do ataque do golem, ele pensa que ele precisa ter foco. Ele precisa replicar a mesma situação que sentiu antes. Ele precisa focar a mana dele nesse bastão. E ele simplesmente dá um mortal e um acerto em cheio na cabeça do golem. E é o suficiente pra fazer ele cair e quebrar as duas pernas. E ele fala que foi quase, precisa de mais foco. E ele finalmente consegue usar a aura divina pra imbuir os ataques dele. E ele fura o peito do golem muito forte. E a Lucy pensa que ele já tá conseguindo usar uma aura. E no final a gente vê que ele conseguiu dizimar esse golem. E ele pensa que realmente funcionou, assim como ela disse. Ele usou o poder divino pra criar novas habilidades. E isso incluiu o golpe preciso, o que ele usou agora pra destruir esse golem. Vamos com calma aí, meu companheiro. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Se você é membro, você tá vendo esse vídeo aqui sem anúncio. E se você já é membro e não tá no servidor do Discord, cara, entra no servidor do Discord, você tá cheio de benefício lá esperando por você. Tá tudo aqui na descrição. E pra você que quer apoiar o canal e não sabe como usar a ferramenta de hypar, vai estar passando aí na tela. Hype o vídeo que ajuda muito a gente e vambora pro vídeo. Mas ele senta pra descansar um pouco e fala que isso deixa exausto. E a Lucy fala que nada mal, ele foi muito bem, na verdade. E ele fala que acha que tá pegando o jeito. Mas enquanto isso, a Lucy tá pensando que ele realmente tem muito talento. E que não esperava que ele usasse a aura em combate assim tão rápido. Daí ele percebe que ela tá com o rosto parado, refletindo e pergunta, ué, tá tudo certo aí? E ela fala que tá tudo bem. E ela pensa que só ensinou o básico pra ele em um dia. E o Prota tá pensando nisso também. Graças ao treinamento dela, ele conseguiu 3 habilidades passivas novas. E é claro, a habilidade ativa que permite ele usar aura em combate. Daí ela pergunta se ele já descansou o suficiente e mira o arco na cara dele. Ele fica todo assustado, óbvio. Então, se ele já tá bem, é melhor continuarem. E ela dispara uma flecha que ele desvia, obviamente. Mas ela não queria acertar ele. Queria acertar uma parede lá atrás pra abrir um buraco que estavam saindo algumas criaturas.
E ela fala, ele que começou com o treinamento, então tem que ir até o final agora. E a gente vê um batalhão de orcs. E o Prota fala que ela é pior do que um demônio, mesmo sendo uma elfa. Mas ele fala que felizmente sabia que uma coisa dessas poderia acontecer. Então ele trouxe poção de mana reserva. Então, agora ele vai até o fim. Na próxima cena, o Prota já tá em casa conversando com o Junshu. E ele pergunta se o Prota tá bem. Ele tá lá bebendo uma coquinha, mas ele tá com o rosto todo cansado, falando que só trabalhou demais. E o Junshu pensa que parece que ele esteve numa guerra. E o Junshu concorda com o acordo. Ele vai comprar os corpos de kobold, goblin e de orcs. Ah, e sobre aquele licor que ele deu da outra vez... Na próxima cena ele já tá numa loja, e ele fala que depois de comercializar como um soju artesanal tradicional, vários pedidos estão chegando. E ele fala pro Junshu que se puder agilizar o processo, vai ser ótimo. Com esse nível de popularidade, ele não vai precisar se preocupar com dinheiro nunca mais na vida dele. Ele compra soju por 2.000 e vende por 15.000. É assim que o capitalismo funciona. E ele pensa, aquele ditado talvez esteja certo, quanto mais pesada a sua carteira, mais leve o seu coração. Com tanto dinheiro assim, parece que todas as preocupações do mundo desaparecem, não é? Mas na próxima cena a gente vê ele destruído na cama. E ele fala que dessa vez foi muito difícil. Ele gostaria de dormir por dias e dias. Mas depois de falar um pouquinho com a Lúcia, ele tem certeza de que ela é de um mundo completamente diferente do dele. As famosas habilidades não existem no mundo dela. Ao invés de usar palavras-chave, assim como ele usa, ela somente usa mana para usar uma aura e ativar suas habilidades. O pessoal do mundo dela não consegue usar habilidades tão facilmente quanto o pessoal na Terra, mas conseguem fazer uma habilidade muito útil para várias coisas. E ele continua pensando que se ele usar isso da forma certa, mas ele capota de sono. Até que ele acorda com um alerta de desastre. E nas ruas estão dizendo que isso não é um teste. Todos os cidadãos comuns e pessoas que estão nas ruas evacuem imediatamente. Daí ele olha o celular e se pergunta que dia é hoje, hein? E ele percebe que hoje é o dia da invasão dos monstros. E fala que foi mais cedo do que ele esperava. Só que ele não se importa nem um pouco e deita na cama, porque ele tá exausto. E ele fala que a associação e guildas maiores vão cuidar disso. E ele pensa que antigamente ele correria pra lá pra tentar matar um monstrinho ou outro pra conseguir evoluir de nível. Mas agora que ele tá de boa, ele vai dormir. Mas ele recebe uma notificação falando que as recompensas vão ser multiplicadas. Mais especificamente em 3 vezes. Isso faz mudar tudo na cabecinha dele. E ele já invoca seu famoso bastão, sua aura e tá preparado pra porradaria. E a gente vê que enquanto ele tá indo pra porrada, a gente vê que a secretária da Titã tá lá observando ele. Ela sabe que o cara tem bons feitos, só que as habilidades dele são meio incertas ainda. Mas ela espera muito que ele seja bom, assim como o mestre da guilda imagina que seja. Na próxima cena ele já tá trocando porrada com o orc e tá quebrando no meio o tacape que ele usa. E prestes a finalizar o orc, ele fala que realmente adorou aquele treinamento da Lúcia. E ele usa a aura mais uma vez pra cacetar a cabeça do orc. E o pessoal da Titã fica se perguntando quem é esse cara. E ele pensa que, como esperado dessa técnica, ele consegue derrubar esse tipo de monstro muito facilmente agora. Daí o pessoal da Titã aproveita essa brecha e vai matando os monstros menores. E o pessoal tá sugerindo que ele seja um caçador de rank A, no mínimo. E o Ryuki pensa que esses rumores não estão tão enganados assim, porque atualmente ele é muito mais poderoso do que um caçador de rank A. E bebendo uma poção de mana, ele pensa que graças ao treinamento dele, agora o nível dele é 200. Então o orc não é um problema pra ele. E desde que a mana dele não acabe, ele consegue ficar no nível de um rank A tranquilamente. E no inventário dele, atualmente, ele tem 1.500 poções de mana. O que significa que esses monstros são basicamente bolsas de dinheiro. Enquanto isso, o vice-mestre da Titã, quer dizer, ex-vice-mestre, tava lá finalizando um orc até que ele percebe que os monstros estão diminuindo muito. Daí ele percebe que tem um pessoal falando que tem um cara muito poderoso matando os monstros tudo. Daí ele reorganiza o pessoal, ei, tão olhando pra quê? Ô, vambora! E ele se pergunta o que o Ryuki tá fazendo aqui. E ele pensa que o cara que deixou ele na lama ousou aparecer aqui. E ele fala que a guarda dele tá baixa e que é a oportunidade dele de consertar as coisas. Mas o Prota simplesmente defende o ataque dele de costas e taca ele lá na desgraça. E ele pensa que esse cara só tá atrasando ele tá ocupado até os dentes.
E a gente vê que o cara só foi nocauteado mesmo, sem nem cerimônia nem nada. Agora a gente vê o líder da Titã falando que a mana dele já se esgotou e isso é muito ruim. E a gente vê que tem um minotauro enorme tentando matar ele. Até que alguém aparece pra ajudar e obviamente é o nosso prota, que pega o minotauro pelo chifre e derruba ele com uma mão só. E o líder fica muito feliz que ele finalmente apareceu. E ele pensa que o Jin-Hyuk, um aventureiro que recentemente ficou rank C, derrubar o minotauro com uma mão só, parece que o julgamento dele estava certo. E o Jin-Hyuk fala que ele ficou um pouco fora por um momento, mas tá tudo certo? E o líder fala que o último que sobrou é esse aí que ele tá prestes a finalizar. E o prota fala então que vai sem hesitação acabar com a raça dele. E o sistema avisa que o minotauro foi derrotado e que ele evoluiu de nível. Na próxima cena a gente vê o líder agradecendo ele pela ajuda, é claro. E ele fala que foi a secretária dele que entrou em contato, além do fato das recompensas estarem multiplicadas. E ele oferece novamente uma oportunidade para o Jin-Hyuk entrar na guilda dele. Isso porque várias oportunidades assim como essa vão continuar aparecendo se ele entrar. E ele fala que vai ter certeza que muito crédito vai cair na conta dele. E pede pro prota reconsiderar. E ele fala que vai pensar só depois de matar todos os monstros das outras áreas também. E o Songo fala que o prota não é fácil de convencer, hein? Até que alguém fala na escuta dele que algo terrível acabou de acontecer. E é a secretária, e ele pergunta o que aconteceu. E basta ele olhar pra cima. E de repente a luz do sol foi completamente tampada por alguma coisa. E o prota se pergunta por que tá tendo uma tempestade aqui. E a gente vê que uma tempestade enorme solta um raio por cima dos monstros. E o líder pede pra secretária explicar a situação agora. E ela fala que tem um monstro enorme detectado dentro das nuvens. E a gente vê que parece ser uma baleia gigante voadora. E ela que tá atacando esses raios, inclusive acerta um no mestre da guilda. Só que ele desvia e pergunta se o prota tá bem. Ele fala que sim, mas ele pergunta pro mestre que tipo de monstro é esse. Mas ele fala que nunca viu um monstro voador desse tamanho. E eles precisam achar um jeito de matar essa criatura rápido. E a próxima cena é na Titã. E a gente vê que esses raios estão explodindo vários veículos por aí. E é dito que aqueles para-raios são inúteis contra esse tipo de raio da criatura. E o líder pergunta sobre os métodos para atacar essa criatura nos céus. Eles tentaram até usar drones, mas não deu muito certo. Qualquer coisa voadora que se aproxime já é atingida por um raio e derrubada. Pelo céu ou terra, essa criatura ataca qualquer coisa no raio de 1 km. E o líder fala que então eles precisam interceptar a criatura antes que mais áreas sejam afetadas. E o prota pensa que isso é um problemão, uma criatura desse tamanho de uma distância tão longa. Eles precisam de alguém com esse poder para atingir de longe. Até que ele se lembra de uma amiguinha dele, sabe? E o prota fala que tem uma pessoa que ele conhece que pode ajudar com isso. E pergunta se eles topam chamar ela. Daí na próxima cena tá tendo uma reunião na Titã. E um dos executivos pergunta pro líder se ele realmente vai confiar num clérigo de rank C. As pessoas mais experientes não têm uma solução ainda. Como é que uma pessoa de rank C vai ter? Até que uma das pessoas fala que a habilidade do líder é de 300 metros. Se ele conseguir ficar a essa distância da criatura, ele consegue matar ela? Mas ele fala que tá escrito detalhadamente no relatório, que se você se aproximar a um raio de 1 km da criatura, ela vai te acertar com 100% de precisão. E se tiver alguém que consiga resolver esse problema de fato, que fale. Daí o cara fica todo sem jeito, que tomou esse fora de graça. Até que a secretária fala que nesse ponto, a única escolha deles é pegar reforço da Gaetia. E o líder fala que não, eles não podem contar com eles. A Gaetia é uma guilda somente de magos de rank A. A magia deles até pode lidar com essa criatura, mas esse pessoal não se importa nem um pouco com os cidadãos. Eles só são obcecados em capturar novas criaturas. E é melhor lidar com alguém que saiba que esse monstro está causando muitos problemas para a cidade em si. A única esperança deles nesse momento é o conselho do Jin-Hyuk. E se isso não funcionar, ele vai ser obrigado a entrar no alcance da criatura e arriscar a própria vida para matá-la. Na próxima cena, na casa do Jin-Hyuk, a gente vê que ele conseguiu tirar a Lúcia do portal. E ele agradece por ela ter aceitado ajudar. E ela fala que não tinha muita coisa pra fazer mesmo, então. Mas, como ele prometeu, ele vai ter que encher ela de doce. Essa é a recompensa dela. E ela sempre lambe os beiços quando fala de doce. E a Lúcia fala que o ar de Seul é muito ruim. Parece que ela perde 1 ano de vida toda vez que ela respira. Como é que ele mora num lugar que nem esses, hein? E ele fala que mora aqui porque não tem muita escolha. Então ele pergunta como ela pensa em derrubar aquela coisa enorme. E ela fala, uma coisa enorme dessas aí, eu conseguiria acertar de olho
olhos fechados. Mas ele não perguntou se ela conseguia acertar, perguntou se conseguia matar. E identificando o monstro, a gente sabe agora que ele é um Leviatã de nível 300. É o maior nível de um monstro registrado em toda a história. E ela fala que consegue, só que ele vai ter que dar uma ajudinha. Esse lugar aqui que eles estão, o prédio, parece muito frágil para aguentar o poder dela. Se ele não quer ver todos esses prédios aqui caindo, ele vai ter que dar uma ajudinha. Até que o Jin-Hyuk faz uma ligação pro líder da guilda e ele pergunta se aquela criatura lá cair em cima de uns prédios e derrubar tudo tem algum problema. E ele fala que não tem não, porque é pra ele se concentrar em matar a criatura de qualquer jeito que seja. E ele fala que beleza e que pro mestre se preparar, porque já já vai começar a caçada. E ele fala pra Lúcia que ele já tem um alvará pra derrubar tudo que ela quiser. E ela já invoca a aura dela. E ela fala que já tá pronta. Será que ela pode fazer isso? E ele invoca a aura divina também, pra segurar o prédio e ele não explodir junto com a flechada. E ela prepara uma flecha extremamente cheia de poder mágico. E quando ela atira, só o recuar da arma faz com que o nosso prota tenha que se segurar muito. E todo mundo foi vendo aquelas flechas indo muito rapidamente na direção do Leviatã. E 3 segundos depois, ele já estava morto. Todo mundo ficou impressionado com isso. E o líder da Titã fala que o Jin-Hyuk nunca falha em deixar todos eles impressionados. E depois disso, o prota fala que não era hora de se segurar, tal, mas precisava disso. E ela fala que esse monstro aí era fraquinho, nem aguentou 2 flechinhas. E ele fala que não, é só ela que é muito poderosa pra esse mundo aqui. Mas ele agradece de qualquer maneira. E ela fala, obrigado, nada disso, a gente tem um contrato, esqueceu? E ela fala que tem uma coisa importante pra dar pra ele também e joga um item. E falou que ele queria de volta depois que o monstro morresse, não é? Isso aqui realmente conta pra provar que o monstro morreu? E ele fala que nesse mundo é assim que funciona. Mas ela fala pra ele tomar cuidado e não acreditar muito nas pessoas. Quando há muita coisa em jogo, a mente das pessoas facilmente abandona a razão. E eles com certeza vão tentar enganar o prota quando tiverem a chance. E ela diz isso porque foi enganada muitas vezes durante suas aventuras. E o prota fala pra ela não se preocupar, porque ele também é muito experiente com isso. Na próxima cena, o líder e a secretária num carro vão se aproximando, e todos esses carros, essa patrulha inteira, para quando vê o nosso prota. E o líder fala que a performance dele foi incrível, de novo. Mas ele fala que não foi ele e que, acima de tudo, foi só sorte. Mas o líder fala que se tiver tudo bem, ele pode falar como que ele derrubou a criatura, mas ele fala que é segredo. Daí aquele cara da reunião, aquele executivo lá fica puto, falando que é um segredo, que não sei o que. Deve ser porque não foi ele que derrubou a criatura. Mas ele fala que se ele não acredita, pega isso aí. E é o contador de poder que ele usou. 240 pontos de força. E ele fala que o recorde da guilda deles é 173. E a secretária que esse contador de poder foi ela que deu. A possibilidade de estar errado é 0. Daí o executivo pergunta então o que ele tá fazendo ali olhando pra cara deles e não vai esperar pela indenização e recompensa dele, sei lá. Mas o prota responde que é porque ele tem uma promessa com o líder Sangô. Ele derrubou aquela criatura, então ele quer a recompensa dele. E o líder da guilda também concordou com isso. Mas o executivo começa a gritar, perguntando se ele sabe quanto que vale aquela carcaça, que ele é um Zé Ninguém, um Rank C, e que acha que realmente a guilda Titã daria uma carcaça dessa pra eles, o dinheiro dela? Mas o líder Sangô interrompe ele falando pra ele parar de falar tanta merda assim. Não é como se a guilda não tivesse dinheiro pra dar, ele tá sendo muito ganancioso. Esse tipo de comportamento é o que mancha a guilda. Daí ele fica tudo de cabeça baixa, pede desculpas. E ele fala que vão continuar essa discussão depois. Daí ele pede desculpas pro prota e tal, e fala que ele vai cumprir a promessa dele, incluindo o dinheiro da carcaça. E ele sinceramente espera que lutem juntos novamente um dia. E o prota pensa consigo mesmo que não deveria confiar na guilda, mas o líder dela é confiável. E o prota fala que também espera encontrar ele novamente. Daí o executivo tá lá putinho, pensando que o líder tá ignorando os interesses da própria guilda e fica do lado de um rank C, nhenhenhen. Daí ele fala que o futuro da guilda vai pro buraco. Então parece que ele não tem outra escolha a não ser preparar uma alternativa pra quando isso acontece. E a gente vê que nesse momento tem vários rumores correndo pelas guildas sobre uma pessoa misteriosa da Titã que derrubou aquela criatura numa flecha só. Daí ficam falando que foi um rank C que matou aquela criatura sozinho, todo mundo fica chocado. E a gente vê que um pessoal da guilda Altron tá recebendo informações sobre tudo o que aconteceu. Aparentemente o monstro foi derrotado por um cara de rank C, só que até caçadores de rank A foram hospitalizados graças a isso. E o cara ouvindo tudo isso fala que os rumores são verdade, então. Daí ele considera que esse tal rank C aí tem
uma classe secreta. E a outra pessoa fala que essas classes são extremamente raras. Somente 0,1% dos caçadores tem. Mas o outro fala que somente a guilda dele já tem 3 desses caçadores. E eles não podem deixar outro talento desse escapar. Eles precisam ou recrutá-lo ou eliminá-lo. E falando nele, ele já tava lá no soninho dele. Daí ele vai acordando e se pergunta por quanto tempo ele dormiu. Ele nem acredita que dormiu por o dia inteiro. Parece que ele tava morto antes mesmo, hein? E a primeira coisa que ele vai fazer é pedir uma comidinha pra ele. Mas quando ele sai do quarto, ele vê a Lucy e ela tá lá comendo um monte de coisa da casa dele. E ele pergunta o que tava acontecendo com a casa dele. E ele fala que tudo isso ele comprou pra ela, só que ela comeu tudo em 2 dias. E ela fala que não pode fazer nada, porque é muito bom. E além do mais, só tinha esse tipo de comida na casa. Daí ele pergunta por que ela não volta pro portal, hein? Por que ela continua ali? E ela pergunta se ele acha o quê? Que ela tava ali pra vigiar enquanto ele dormia? Ela não consegue voltar pro portal, senão ela já teria voltado. Ela não gostou do ar desse lugar aqui. E ela falou que ele esqueceu de abrir o portal antes de dormir. Daí o Prota fala o que ela tava falando. A porta tá aqui, é só você abrir e passar pelo portal. Aí ele mostra e tá realmente ali. E ele fala, viu? Tá ali. Mas ela fala que até um momento atrás não tinha nada. Daí ela fala pra ele sair de perto da porta. E quando ela abre a porta, não tem nada. E ele se pergunta o que tá acontecendo. E ela pergunta se ele também não sabe nada disso. E ele fala que não, porque a primeira vez que ele viu o portal já estava aberto, ué. E parece que o nosso Prota está preso nessas coordenadas dimensionais que o mago fez. E ele pergunta, você pode traduzir pra mim? E ela fala que, resumidamente, as coordenadas da dungeon são aqui. Ou seja, aonde ele estiver, a dungeon vai aparecer. Ele pergunta, então, quer dizer que a dungeon só caiu na minha cabeça? E ela fala que sim. E ele tem muita sorte que o feitiço falhou. E ele fala que parece que ele gastou toda a sorte dele nisso, né? Mas o mais importante, por que a comida que ele pediu não chegou ainda? E na próxima cena a gente vê o motoboy entregando a comida dele, só que ele fala que realmente aconteceu uma coisa muito estranha pra ele atrasar. Ele circulou essa área aqui várias e várias vezes, só que ele simplesmente não conseguia achar a casa dele. Daí ele oferece se ela quer comer também. E ela pergunta, é doce também? E ele fala que não, mas é gostoso. E quando eles vão comer é que ela fala que colocou um feitiço de supressão de reconhecimento nessa casa, então é muito difícil achar. Isso porque um pessoal esquisitinho bateu na porta mais cedo. Daí o Prota se pergunta, pessoal estranho? É, umas pessoas de uma guilda chamada Altron, uma parada assim. Eles eram bem chatos, então ela colocou o feitiço pra eles pararem de encher o saco. E o Prota pensa, Altron? O que uma guilda gigante daquelas quer comigo? Daí enquanto ela come lá, tá curtindo a comida, o nosso Prota tá preocupado mexendo no celular. E ele vê que tem várias notícias e vídeos sobre ele, o famoso Rank C que derrubou o Leviatã. Daí ela pergunta por que ele não tá comendo, tem alguma coisa de errado? E ele fala que tem um problema, o problema é que ele tá muito forte. E ela fala, como assim isso é um problema? E o Prota pensa que ele foi muito ganancioso. E a gente vê que tem um pessoal da Altron fazendo reconhecimento perto da casa dele. E ele fala que tirou proveito das habilidades da Lucy pra matar aquele monstro, só que ele atraiu muita mídia e fama, e não era isso que ele queria. A indústria de caçadores é muito territorial e possessiva. No momento que uma forte competição assim começa, ninguém vai hesitar. E ele pensa que tá com problemas só por causa de um monstro. Mas não tem por que se arrepender, porque valeu a pena de qualquer jeito, né? E ele fala pra Lucy que quando ela terminar de comer, é pra eles voltarem pra dungeon. E ele pensa que a única coisa que ele tem que fazer pra se livrar daquelas guildas que querem acabar com ele é evoluir mais de nível ainda. E com esse corpo de monstro que ele conseguiu dessa vez, vai criar itens ainda mais poderosos. Daí ele já tava lá no nosso querido anãozinho, e o anão fala que já faz muito tempo que ele não vê um Leviatã tão grande assim. E o Prota fala que tem o corpo, só que ele tá meio danificado, né? Mas a Lucy fala que ele que foi muito fraco, não aguentou nem 2 flechinhas. E o anão fala que ela não sabe o quão precioso que é isso aí, por isso que ele não consegue entender os elfos. Daí a Lucy pergunta o que esse homenzinho baixinho falou. E eles começam uma treta entre anão e elfo, e o Prota fica ali no meio só tentando discutir. Essa vagabunda estranha, chata, pobre de... Eu vou lhe pegar, mano. Eu vou lhe achar. Mas ele pergunta de qualquer maneira, ele consegue fazer alguma coisa com o corpo? Mas o anão fala que realmente ele não tem ideia do que ele trouxe, não é? Daí ele vai se aproximando e fala que a criatura ainda tá viva. E um grande impulso elétrico acontece. E ele tira a parte mais preciosa do corpo de um Leviatã. É esse o órgão que faz com que ele consiga tirar os raios. E o anão fala que se ele encantar o bastão dele de oricalco com isso,
ele também vai conseguir atirar raios. Daí o prota fala, quanto que eu preciso te pagar? É só falar. E ele fala que não precisa de pagamento, mas se ele quiser ajudar, é só tirar a elfa dali. Se a elfa estiver ali, nada vai dar certo. Daí o prota fala que, bom, é um encantamento muito importante, que depois ele fala com ela. Daí ela já pega o arco, tenta atacar o anão, aí o prota fala, pelo amor de Deus, Lúcia. Ele fala que o anão é boa pessoa, só que ela fala, boa pessoa é minha bunda, aí, meu Deus do céu. Daí na próxima cena, o nosso prota tá voltando com mais doces pra agradar a Lúcia. Só que ele sente alguma coisa muito estranha. Ele sente uma aura, alguma coisa muito esquisita. Parece que nesse momento tem alguém perseguindo ele. Daí o prota fala pra esse cara parar de ser um rato e aparecer logo. E depois de um breve momento de silêncio, ele aparece falando que isso é muito inesperado. Ele não achou que o prota sentiria a presença dele. Muito impressionante pra um rank C. Só que o nosso prota consegue defender o primeiro ataque dele. E ele pergunta quem é ele, por que tava perseguindo ele. Mas o assassino pensa que ele bloqueou o ataque dele, então parece que os rumores são verdade. Isso não é um poder de um rank C comum, não é? E o prota fala que já que ele não quer falar, ele vai arrancar a informação dele. Daí o assassino fala que corpo a corpo não é o jeito certo, ele precisa de outra tática. Daí ele fica invisível e o prota erra o ataque. E o prota pensa que ele desapareceu, mas a presença dele não. E o próximo ataque, mesmo desprevenido, ele consegue bloquear. Só que ele fica desaparecendo e aparecendo toda vez. E o prota fala que vai ser difícil, porque ele só detecta a presença quando ele ataca. Se ele tivesse o bastão dele de verdade, o principal, seria mais fácil. Ele teve que deixar o bastão dele com o anãozinho e acabou se ferrando. Então ele pensa que vai sair dali logo. Mas o assassino não desiste e vai atrás dele. E ele fala que correu como um covarde, mas fez um movimento inteligente até. Mas ele olha no celular e tem um tipo de rastreador. E ele fala que o prota vai ficar sozinho em algum momento. E vai ser nessa hora que ele vai morrer. E na próxima cena, esse cara tá entrando num shopping falando que é um departamento muito fechado. E a única direção que alguém iria pra ficar sozinho é o banheiro. Daí ele vai entrando nos banheiros e usa sua camuflagem novamente. Procurando nas cabines, ele tá invisível, chutando cada uma delas pra tentar achar o prota. E quando ele acerta uma das cabines, parece que o prota deixou o rastreador dele aqui, mas ele não tá ali. E o prota aparece atrás dele com um bastão e fala que nesse lugar apertadinho aqui, não importa se ele ficar invisível. E por pouco o assassino consegue se esquivar dessa porrada. Mas o próximo ataque o prota também desvia e aproveita pra segurar o pulso do assassino. E ele simplesmente joga o assassino no chão. E o nosso prota é misericordioso e pergunta primeiro o que ele tava fazendo perseguindo ele. Se ele não falasse, esmagaria a cabeça dele. Daí na próxima cena a gente vê o pai levando o filho pro banheiro, só que parece que o outro banheiro estava em manutenção, então eles vão no que o nosso prota tava. E quando a criança entra e vê, ela fica um pouco chocada, porque tava o nosso prota com um bastão de beisebol feito de alumínio indo bater no cara. E o prota pensa que mesmo com a placa que ele colocou, alguém entrou. E ele fala gentilmente pra criança sair dali, porque é muito perigoso. Mas o assassino pensa que é essa a chance dele. E ele carrega uma magia de fogo na direção do prota. E ele pensa que a criança ficou no caminho. Só que o cara nem se importa e usa a habilidade na direção da criança mesmo. Só que o prota usa o escudo sagrado dele pra proteger ela. Daí começa a sair muita fumaça, o alarme de incêndio é ativado e o pessoal começa a correr. E o assassino fala que esse dia tá terrível. A missão dele era só matar o cara e pegar uns itens dele. E ele fala que não tem outra escolha a não ser fugir. Essa missão aqui falhou. Mas o prota pergunta onde ele pensa que ele tá indo. E ele simplesmente arremessa o bastão que atravessa o cara. E ele cai duro, morto no chão. E ele pensa que não queria ter matado o cara. Ele usou força demais. É a primeira pessoa que ele mata. Foi autodefesa, mas mesmo assim. E o sistema é atualizado falando que o karma dele mudou por conta de um assassinato. E ele pensa que se sente nojento. Mas o sistema fala que por conta da justificação desse assassinato, o título vilão não foi adicionado. Mas as habilidades de clérigo foram corrompidas. E ele cumpriu os parâmetros para uma classe escondida. E ele fica pensando, o quê? Trocar de classe de novo? Daí o nosso prota tava lá naquela loja de conveniência ainda, na cena que aconteceu tudo. E fica pensando que os clérigos recebem punições e penalidades nas habilidades. E isso quando se tornam vilões. Mas ao invés disso, ele conseguiu uma nova classe. Daí de repente um detetive aparece pra falar com ele. E fala que precisa da cooperação do nosso protagonista por um momento. Daí o detetive pergunta se o cara era realmente um mago e usou magia em perigo. E o prota fala que sim, e usou no alcance de uma criança ainda. E pergunta se a criança tá bem, inclusive. E o detetive fala que a criança tá bem e que ela só foi queimada de leve. E o
assistente do detetive que tava ali parado fala que o pai da criança fala pra agradecer muito o protagonista. E o prota fala que não foi nada, ele só fica feliz que ela não se machucou muito. E o detetive fala que foi graças aos reflexos e atividade rápida que ele teve nessa situação. E então, graças a isso, isso vai ser considerado autodefesa. E ele pode retornar pra casa quando a investigação acabar. E o prota pergunta, ué, tão fácil assim? E o detetive fala que sim, porque além de ser autodefesa, a lei se aplica diferente aos caçadores. E também tem outra razão. Ele não recebeu o título de vilão. E o prota fica se perguntando como que ele sabe disso. Mas ele fala que o título vilão só aparece quando uma pessoa deliberadamente assassina alguém, mas não aparece quando é autodefesa. E ele fala que isso é meio que um segredo, então ele poderia manter isso baixo. Se ele informar isso pra outra pessoa, a situação dele pode ficar um pouco difícil. E o prota fala que tá tudo bem, que ele não vai falar pra ninguém. Mas o detetive fala que nem tudo são flores, e como é protocolo, eles precisam fazer isso. E ele entrega uma coisa pro prota ficar carregando agora. Isso é um aparelho de monitoração. Se ele falar 3 das palavras tabu, que são autodefesa, assassinato e vilão, um sinal vai ser mandado para a polícia. Se ele não falar essas 3 palavras numa situação específica e não contar disso que aconteceu para ninguém, nada vai acontecer. E ele fala que agora ele pode ir para casa. E ele fala que tudo bem, vai partindo. Daí o assistente do detetive, quando o prota vai embora, fala que ele não parece ser nada um rank C. E o detetive fala que ele conseguiu proteger uma magia de fogo daquele nível e proteger uma criança junto ainda. Realmente, ele tem uma magia muito poderosa. Só que a partir de agora, isso é um mero rumor. Ninguém pode saber que ele tem poderes além do rank C. Isso porque ele é uma pessoa muito especial. E ele pede encarecidamente que o prota não vire uma pessoa com que eles precisem se preocupar. E quando ele chega em casa, o sistema revela que a classe se chama Inquisidor. E ele fala que pensou que talvez um dia conseguisse, mas isso foi muito inesperado. Mas ele não precisa de mais explicações, ele precisa de combate de verdade. Daí ele volta pra dungeon e cai na porrada já. E primeiro, a habilidade que substituiu a cura dele foi a Pele de Aço. Resumidamente, diminui o dano que ele recebe dos inimigos. E ele também tem uma resistência contra veneno, adormecimento e atordoamento. E agora o protagonista entende por que eles usam o termo transformação. As habilidades foram modificadas para algo diferente, mas mantendo a essência da primeira, só que com algo a mais. Agora, ele não usa mais a aura divina. Ele usa o espírito combatente. É uma aura que manifesta o poder de combate dele. E substituindo o escudo divino, ele tem um avanço defensivo, no qual ele faz uma investida na direção dos inimigos enquanto ganha defesa. Ele pensa agora que tem uma habilidade protetiva, uma resistência alta, além de uma investida. Parece que essa classe aqui é bem completa. Daí depois desse teste ele fala que já testou todas as habilidades de combate. Agora ele quer testar essas novas habilidades aqui. A primeira habilidade é o discernimento. Resumidamente, ele pode analisar o karma do inimigo, isso em valores numéricos. Aparentemente, esse número aparece em cima da cabeça das pessoas. E quando ele usa em si mesmo, com o celular no modo selfie, ele vê que ele tem 64 pontos de karma. E aparentemente tem uma outra habilidade relacionada com karma. E ela se chama julgamento. Ao enfrentar um inimigo com alto valor de karma, ele recebe aumentos de estatísticas e efeitos adicionais. As estatísticas do prota vão aumentar em proporção ao valor do karma do oponente. 20% com inimigos de 200 de karma para cima, 50% para inimigos com 300 de karma para cima e 100% para inimigos de 500 de karma para cima. E se você matar um inimigo com 200 de karma para cima, você não receberá o título vilão e a pena será absolvida. E o prota pensa que, resumidamente, ele fica forte enfrentando gente má. Daí na próxima cena ele tá indo retirar o bastão dele. Lá ele. Agora ele consegue disparar raios e esses raios são recarregáveis. Ele pode ter 3 cargas de uma vez e elas recarregam a cada 30 minutos. E ele pensa que isso é impressionante. Mas ele fica se perguntando como que usa. E ele fala que tem esse kobold preso aí pra teste. Então, por que não, né? Mas o prota fica se perguntando, como que eu disparo o raio? Eu preciso falar algum feitiço, alguma coisa assim? E o anão pergunta quem que tem tempo de ficar recitando o feitiço no meio do combate, hein? Ele só precisa imaginar, sei lá. E o prota pensa, imaginar... Ele gosta desse tipo de encantamento porque ele acha bem legal. Daí, depois de imaginar uma esfera elétrica,
ele realmente consegue disparar isso. E isso simplesmente torra o kobold inteiro. E ele vira pó. Ele simplesmente vira pó. O anão dá um sorrisinho e o Prota também fica felizão com isso. Vai ser muito mais fácil lutar com isso aqui agora. Daí a Lucy pergunta que já que ele terminou, eles podem conversar? E a Lucy pergunta o que ele tava fazendo lá no exterior. E a Lucy fala, você acha que eu não percebi? Eu não tô sentindo mais poder divino vindo de você. E o que é esse item suspeito aqui? E ela pergunta se ele não tá planejando alguma coisa suspeita não, né? E ele fala que claro que não, é só um mal entendido. E ele começa a explicar toda a história. Daí depois de escutarem, a Lucy pergunta, então quer dizer que você se envolveu no assassinato e o seu poder divino mudou? E o anão pergunta que os detalhes podem ser explicados por esse item. E o anão fala que é melhor lidar com esse brinquedinho aí primeiro, depois ouvir os detalhes. E o Prota pensa, realmente ele consegue dar um jeito nisso aqui? Mas o anão fala que dessa vez ele vai ter que fazer uma coisa em troca. E ele fala, é claro, o que quiser. E ele fala que não é nada grande não, ele consegue completar enquanto ele conserta esse aparelhinho que ele trouxe. E ele dá uma bússola pro nosso Prota falando que ele vai precisar disso pra cumprir o favor. E a Lucy pergunta, é sério que você vai mandar ele naquele lugar? E o anão fala que tá tudo bem, mesmo ele sendo um novato, ele é muito poderoso. Além disso, ele se voluntariou, não é? E o Prota pergunta, por acaso eu tenho que ir pra algum lugar perigoso? Daí na próxima cena, numa cadeia de montanhas flutuante, o nosso Prota tá descendo de corda. E o Prota se pergunta o que o anão quer de minério que só tem nesse lugar maldito aqui. Daí a Lucy pergunta se ele tá com medo, é só um penhascozinho, nada demais. E a Lucy fala que é só seguir o que ela tá dizendo que tudo dá certo. E ela simplesmente desce dando um mortal e passando pelo Prota. E o Prota fala que é fácil pra ela, ele não é tão leve assim. E ela fala, ah, você não é? Ou você só tá assustado? Do ponto de vista dela, é perfeitamente possível ele fazer isso. Daí o Prota pensa, eu estou assustado, então, é? E enquanto ela vai partindo, ele pensa que talvez seja isso. Talvez não tenha motivo pra ele ficar assustado desse jeito. E ele simplesmente se larga também. Daí ele consegue descer facilmente. E a Lúcia fala, viu? Você consegue. Daí eles voltam a conversar sobre tudo o que aconteceu e ele fala que o poder divino dele desapareceu, só que ele conseguiu algo em troca. Mas ela pergunta se tá tudo bem se ele descartar aquele item que ele deu pro anão. E ele fala que não tá tudo bem não, mas ele confia nas mãos daquele ferreiro. E até ela, uma elfa, admite isso. Mas voltando a outro assunto, então quer dizer que o karma quantifica o quão má é a pessoa, certo? Então é por isso que ele tava olhando estranho pros dois, não é? Daí ela pergunta qual o nível do karma dela. E ela fala que o karma dela é 82, é o maior dos três. Aparentemente ele mesmo é 64 e o anão ferreiro é 72. E ela fala que considerando a vida difícil que ela teve, não é surpreendente. Ela teve de fazer muitas coisas pra sobreviver. Mas o Prota fala que tá de boa, porque a diferença entre eles é tipo quase 20 só. Mas a Lúcia fala que ele não sabe ao certo se 20 é muito ou pouco ainda. E a Lúcia diz que do mundo dela tinham santos que conseguiam olhar pra uma pessoa e determinar se ela era boa ou ruim. Mas o Prota fala que ele tá longe de ser um santo. E ela falou, e quem te chamou de santo? Eu só tô falando que essa habilidade é comum no meu mundo. Mas agora é hora de parar de papo furado e procurar aquele minério. E o Prota fala que tudo bem, mas por que ela tá tão interessada na habilidade dele, hein? E ela fala que é porque achou bem interessante. Ficar numa dungeon não dá um entendimento muito bom sobre o karma. É melhor eles saírem do portal nesse momento, que ele vai saber como é que funciona esse tal de karma. E se ele ficar preocupado de ser atacado, ela pode proteger ele. E o Prota pensa o que ele deveria fazer. Ele vai se sentir mal pelo anão, mas ao mesmo tempo ele quer descobrir também o que a habilidade dele é capaz de fazer. E ele fala que tudo bem, realmente, permanecer na dungeon não vai ajudar muito eles. Eles vão sair, mas ele vai se sentir um pouco mal pelo ferreiro. E ele finalmente vai usar a pedra de retorno dele. E ele fala que quer tomar conta desse assunto primeiro. E um portal simplesmente aparece do lado deles. E eles desaparecem. E isso faz com que o karma dele aumente. Daí na próxima cena, na cidade, o Prota pergunta, ô Lúcia, você realmente usa bem essa sua magia de camuflagem aí? E ela fala que tá tudo certo, tudo que ela precisa esconder está escondido. E a gente vê que ela tá com uma roupa bem bonita, hein, ó. Mas na verdade parece que a magia dela não tava funcionando muito bem não, porque todo mundo tava olhando pra eles. Mas ela fala que deve ser a beleza dela. Mas ela fala pra pararem de bate-papo por aí. Eles precisam sumarizar até agora o que eles sabem sobre esse tal karma. E o Prota fala que o karma sobe sempre que você faz uma coisa ruim. Como por exemplo, o karma dele subiu em 1 porque ele quebrou a promessa que ele fez com o anão.
não. E machucar ou matar os outros também faz o seu karma subir. Mas se for algo consensual, por exemplo, o karma não vai subir. Mas ele não sabe exatamente quanto que é alto, quanto que é baixo, mas aparentemente a partir de 200 de karma a pessoa já é considerada um vilão. E ele fala que sabe disso porque se você matar uma pessoa acima de 200 de karma, você não recebe penalidade. Matar alguém com karma acima de 200 é considerado autodefesa. E eles falam que estão muito bem então, porque o karma deles nem sequer chegou no 100. Só que achar uma pessoa com karma acima de 200 não vai ser fácil não. E olhando pro pessoal que tá passando na rua assim, o Prota não viu ninguém acima de 50 ainda. E o Jin-Hyuk fala que é melhor eles irem para outro lugar. Um lugar onde pessoas ruins se reúnem. E a Lúcia se pergunta, então quer dizer que esse lugar fica assim de noite? Diferente do mundo dela, monstros andando por aí de noite não é nada comum aqui. Ela fala que o ar não é tão bom aqui por ser poluído, mas isso até que é uma vantagem. E ele fala que o mundo dele tem que ter um lado bom, né? Daí um puxador aparece falando que a Lúcia é muito bonita e que tá tendo um evento no bar deles agora. E que garotas bonitas assim conseguem drinks de graça. Mas ela só empurra o cara pra longe. Mas o Prota fala, é de graça, vamos beber um pouquinho. E o puxador volta pra falar, por favor, eu vou oferecer um bom serviço pra vocês. E o Prota fala que eles estão no lugar certo. E só esse puxador que tava atendendo eles tinha 300 pontos de karma. Daí eles vão bebendo umas biritinhas enquanto o garçom tá lá. Daí ele percebe que o Prota bebeu o veneno que ele colocou. E ele dá o sinal pra outras pessoas que estavam no bar pra acabar com a raça deles. Daí eles se aproximam do Prota, falando que vão lidar com ele primeiro. Só que o sistema avisa que um veneno foi evitado graças à habilidade dele de resistência. E ele simplesmente afunda a lata do cara. E depois de arremessar o cara do outro lado do bar, ele parte pra cima com um chutão na cara do próximo. E a gente vê que a Lúcia tava dormindo com o veneno. Daí ela tá lá, falando meio assim, tentando acordar. Daí quando ela finalmente acorda, ela pergunta quem que são esses caras aí. E o Prota fala, o que que você pensa? São caras do mal, ué. E o garçom tá desesperado usando o último trunfo que ele tem, que é esse carinha aí que vai tentar lidar com o Prota. E ele parte pra cima numa velocidade considerável até. E a Lúcia até oferece uma ajuda pro Jin-Hyuk. Mas ele fala que tá bem suave. E o cara fica puto porque o Prota tava ignorando ele. Mas ele simplesmente segura a mão do cara muito facilmente. E o cara fica se perguntando se esse tempo todo o Jin-Hyuk era um caçador. E o Prota fala que parece que ele é um caçador também. Mas por que ele não tá matando monstros e fica caçando pessoas aí como se fosse um gangster? E o cara pensa que ter uma pessoa que nem o Prota por aqui é muito ruim. Mas ele não tem muito tempo pra fazer mais nada não. Porque o Prota só torce o pulso dele. E na brecha que o cara tá gritando, ele mete um socão na lata dele. Depois de derrubar todo mundo, só faltava o barman. Ele pega o barman pelo pescoço e fala que tem uma pergunta importantíssima pra fazer pra ele. Mas antes vai dar umas palmadinhas só porque ele é mal criado. Daí depois do cara ficar todo inchado, todo fudido, daí o Prota simplesmente pergunta direto e seco quem é que tá mandando ele fazer esse tipo de coisa. E o cara fica perguntando como assim? Mandando o quê? E o Prota fala que um cara que nem ele, assim, todo despreparado, não foi pego até agora, tem alguma coisa por trás disso. Quem que é esse grupo de gangsters que estava com ele? É impossível ele fazer esse tipo de coisa se não tiver uma organização por trás. Então essa é a última chance que ele vai dar pro cara falar. E o cara todo ferrado fala que ele tá falando a verdade, que não tem ninguém por trás. E o Prota pensa que ou esse cara é realmente muito leal, ou a pessoa que tá mandando nele é muito mais assustadora do que ele. Então o Prota não tem outra escolha a não ser um pouquinho mais rude. Daí ele agarra a perna do barman que fica desesperado já. E o Prota fala que vai só ajudar ele a achar motivação pra falar, sabe? E ele fala que eles não vão saber até tentar, não é? Daí a Lúcia aparece falando pro Jin-Hyuk acalmar esses nervos dele. Porque ele tá fazendo as coisas ficarem muito mais complicadas. Daí ela simplesmente usa uma magia na direção dele, como se fosse um pozinho, uma fumaça, que o cara começa a sentir o cheiro e de repente ele fica malucão, muito maluco. E o bartender fica malucão, perguntando se o Prota e essa garota se vieram da Altron, se eles são da Altron, eles são daqui da Altron. De qualquer maneira, se eles são da Altron, eles estão atrasados. E o Prota fala, olha o que você fez com ele, o que você acabou de fazer, hein? E ela fala que só fez ele falar mais fácil, mas parece que eles não conseguiram informações muito boas. E o bartender fala que não importa se eles são da Altron, porque a Guilda Titã vai amassar se ele for da Altron. Se eles forem da Altron, a Guilda Titã vai acabar com eles. E o Prota pensa que é a Guilda Titã que tá por trás de tudo isso. Parece que essa situação tá ficando bem maior, não é? E o Prota pergunta, e o que faz ele pensar que ele conseguiria fugir de um massacre, hein? E o bartender responde, o Elixir de Alaune. E o Prota fica, Alaune? Que é isso, hein? E na próxima cena a gente vê que a rua ficou bem agitada, porque chegou a polícia, começou a investigar, e a Lúcia fala que isso tá ficando maior do que ela esperava.
E o Prota fala que é verdade, ele nunca esperou que isso aqui teria envolvimento com uma guilda grande. E aparentemente esse Elixir de Alaune é um Elixir que pode dobrar os seus status. Só que pra fazer esse Elixir requer sacrifício de diversas mulheres jovens. E o Prota nunca pensou que uma guilda faria esse tipo de coisa. E a Lúcia fala que tá tão chocada quanto ele. E ela fala que não acredita que um cara maluco que nem ele tá tentando fazer nesse mundo aqui também. E o Prota pergunta, ué, essa droga existe no seu mundo? E ela fala que sim, só que o nome é Lágrima da Rainha. E ela fala que uma amiga próxima dela foi sacrificada pra esse Elixir virar realidade. Só anos e anos depois, virando uma mercenária de ranking platina, ela pessoalmente acabou com aquela organização. E o Prota fala que foi isso então que fez ela ter cara de malvada, não é? E a Lúcia pergunta o que o Prota vai fazer agora sabendo disso. E o Prota fala que o Elixir tá quase pronto. Então, o pessoal que tá fazendo ele vai correr pra completar. Então, eles vão acabar com esses otários antes que isso aconteça. Daí a gente vê uma pessoa dentro do bar falando que tem um problema pra uma pessoa numa ligação do telefone. Falando que alguém acabou descobrindo os planos deles. Uma pessoa estranha passou por aqui e matou todo mundo. E a pessoa do telefone, desesperada, fala pra esse cara achar essa pessoa logo. E ele já começa os trabalhos, falando que vai achar rapidinho. E enquanto isso, numa viagem pro exterior da Guilda Titã, a gente vê que a secretária tá falando que o resultado dessa viagem pra Hong Kong está sendo excelente. Se essa performance se manter assim, eles vão conseguir contratar 15% mais de membros. Mas aí ela olha pro chefe e fala que ele não parece muito bem não. Até que ele pergunta pra secretária se ela já ouviu falar de um tal Elixir de Alaune. E ela fala que não, nunca ouviu falar não. E aparentemente a associação tá tendo problemas com isso recentemente. E ele pergunta por curiosidade, é muito difícil ela voltar pra Coreia agora? E ela fala que difícil não, só que a tarefa dela não foi completa ainda. O que exatamente tá acontecendo? E ele fala então que não tem outro jeito. Será que ela pode mandar uma ordem de urgência pra guilda imediatamente? E o mestre fala que a partir desse momento a guilda Titã tem relações hostis com a guilda Tirano. E ela fica se perguntando por quê, do nada assim? E ele fala que se as informações forem mesmo verdadeiras, logo logo algo grande vai acontecer. E a secretária se pergunta que tipo de informação é essa que fez ele fazer todo esse alvoroço do nada. E ela avisa que essa declaração é praticamente uma declaração de guerra contra outra guilda, a guilda Tirano no caso. E ele fala que sabe muito bem disso. E ele fala que ela não precisa se preocupar, porque a Altron e o governo vão estar do lado deles. Mas ela fala que a guerra carrega muitos riscos para eles. E eles não deveriam falar com os executivos primeiro antes de fazer essa decisão? Mas o mestre pergunta seriamente se parece que ele não tá falando sério agora. E a secretária percebeu que essa cara é a cara dele sério. Mas ela ainda acha que essa decisão é muito irresponsável. E o mestre fala que imagina que ela esteja muito assustada com tudo isso. Mas por agora só faça a declaração e comece as investigações. E eles vão adiar o comunicado oficial por enquanto. E quanto à investigação... Só que a gente corta de cena e volta pro nosso Prota e pra Lúcia. E a Lúcia pergunta se ele recebeu uma resposta daquela pessoa que ele tanto confia. E ele fala que sim, e essa pessoa, no caso, é o líder da Guilda Titã. E fala que ele já começou as investigações. E ela fala que pelo menos tem gente grande envolvida nisso para ajudar ele. Até porque eles simplesmente concordaram com o nosso Prota. Mas é porque o nosso Prota fala que se eles já conhecem o Elixir de Alaune, é uma reação esperada. E o Prota fala que já tá na hora de voltarem pra dungeon, não tá não? E a Lúcia fala, e perder toda a diversão? E ela fala que se tem gente envolvida nisso, é gente de alto calibre. E o Prota não vai conseguir lidar com todo mundo sozinho. E ele fala que é verdade. E a Lúcia pergunta, então, vai me deixar te ajudar? A gente pode limpar toda essa merda que tá por aí. E ele fala que é. Ele agradece pela ajuda. Até que alguém bate na porta dele perguntando se ele tá em casa. Mas ele fala que não tá esperando ninguém não. Mas aparentemente é uma encomenda. E a gente vê que na verdade isso era um plano daquele cara que tava perseguindo e rastreando o Prota. E ele fala que olhando o radar, ele não tá longe de onde ele tá agora. E ele vai pulando pelos prédios até achar o prédio do Prota. E quando ele finalmente chega, ele pensa que essa casa tá um pouco oculta de algum jeito, né? Parece que ela tá meio embaçada. Mas ele também conhece essa casa. Essa casa é a casa do cara que conseguiu pegar aquele novo monstro, não é? Então quer dizer que o garoto rank C das notícias é a mesma pessoa que tava na cena do crime. Mas isso não importa muito pra ele não. Ele só vai fazer o trabalho dele. Daí antes de abrir a porta ele pergunta quem
quem é, e a pessoa fala que é uma encomenda, só que tá meio atrasada. Mas o Jin-hyuk pensa que não tem como ser uma encomenda a essas horas. E além disso, como essa pessoa da entrega saberia a casa dele se ela tá com feitiço de supressão? Com certeza é uma armadilha. E quando ele abre a porta, aquele assassino aparece tentando atacar ele. Só que o prota segura o ataque e fala que sabia. Por acaso entregadores carregam dardos de veneno consigo hoje em dia? E o assassino fica se perguntando, ué, ele bloqueou o ataque? Mas a Lúcia nem dá brecha e já fala pro Jin-hyuk sair da frente. E acerta uma flechada bem no peito do cara. E ele é arremessado pra tão longe que a flecha que acertou ele finca ele do prédio do outro lado da rua. E ela fala que vai finalizar isso de uma vez. E o prota fala que não, que provavelmente esse cara tá aqui por conta do que aconteceu no bar. E ela fala pra ele tomar cuidado, porque se o cara sobreviveu a uma flecha dela, é porque o cara é barra pesada. E o assassino fica se pensando quem é aquela mulher, que flechada foi essa? E ele fala que tá na hora de recuar agora. E o cara sai correndo e o prota percebe isso. E a Lúcia pergunta se ele vai perseguir o cara, mas ele fala que não. De qualquer maneira, ele provavelmente vai aparecer aqui de novo. E ele fala que o karma desse assassino era acima de 900. Isso significa que é uma pessoa fria, que mata sem nenhum remorso. E isso é muito bom, porque eles já vão começar a limpeza deles. Talvez o nosso prota consiga usar essa pessoa ao favor dele. E na próxima cena, no dia seguinte, bem cedinho, com o sol nascendo, eles estão dentro de um carro e a carona fala que chegaram. Esse aqui é o lugar de investigação oficial. E aparentemente o prota foi trazido ali por ordem do mestre da guilda Titã. E o cara do carro avisa que tem um pessoal da Titã que não vai muito com a cara do prota não, então é melhor ele tomar cuidado. E o prota pensa que pelo menos metade desses caçadores aí são rank A, são um grupo de elite. Mas aquele cara que odeia ele, que arrumou briga com ele, tá liderando essa missão. E ele já viu que vai ter muitos problemas dessa vez, hein? E é isso dessa obra por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. Isso fortalece muito a gente. Se puder deixar um comentário também, hypar o vídeo, saiba que você está ajudando muito o canal. É isso, vejo vocês na próxima. Falou!